O pessoal já vai ver nesse vídeo a treta das adolescentes lá que tá rolando, comendo solto. Eu não sei nada do que se trata. Não sei nada do que se trata. Estão dizendo que a coisa tá certa, tá pesada ali. Bom, vamos ver aqui então o que se trata. Essa aqui é a Liz Macedo e esse aqui é um rapaz que eu não sei quem que ele é. Pra mim ele me lembra um adolescente qualquer. Daqueles que quando você vai no shopping cai de penca, com camiseta da Rai, né? Um cai de penca desse com camiseta da Rai, com esse crucifixo. É a mesma coisa. Você puxa uma árvore e sai 10, né? Por ciúmes meu, uma vez na vida. E foi por causa dessa pessoa. Você sabe quem que é? Porque eu fiquei, nossa, eu fiquei muito puta com você. Tem um coelho gigante, um fantasiado, cara. Nossa, eu sei. Você sabe, porque eu surtei tanto com Nossa, você. eu sei. Você não pode contar a pessoa, mas você pode contar a situação que aconteceu. O que aconteceu? Que te trouxe ciúme? Nossa, o que é essa música muito séria? A última vez que eu vi usando essa música era um vídeo do Quai, onde estavam falando, onde tava falando o seguinte: 5 mulheres foram atropeladas num escândalo do ciclista. Daí tava essa música no vídeo do Quai. E agora a mesma música no vídeo da Liz Macedo falando que sentiu ciúmes. A Liz Macedo tem quantos anos? Ela é muito adolescente? Menor de idade, né? Foram algumas, tipo, coisas que foram juntando, mas, tipo assim, a pessoa, quando tava comigo, cagava pra mim. Mas aí, ai, amigo, assim, tudo perto dele. E, tipo, quando era comigo, a pessoa, tipo, cagava, assim, pra mim, sabe? Deixava, assim. E essa pessoa... Nossa, olha que merda que deve ser trabalhar com esse gato, né? Provavelmente é um mano de CLT, de 30 anos de idade, tá fazendo o corre dele ali pra ganhar uns 800 pila por mês, né? E ele tem que ficar assim, ó. Pra uma menina falando que sentiu ciúmes do namoradinho. A menina tem 14 anos, né? Meio? Ah, não sei. Ah, não. Isso você pode contar. Isso você Aquela pode fantasia com cheiro de cigarro. contar. Pelo visto sim, gente. Caramba, Tem sempre gente. uma, né? Que quando tá no meio dos homens, elas se abrem. Mas, tipo, eu comecei a perceber que não foi só comigo, sabe? Mais pessoas vieram falar comigo sobre a mesma coisa. Aham. Que não é, ai, uma coisa em específica. Muita gente me virou e falou assim, ah, ela se aproxima mais de menino. Aí eu fiquei, ah, tá bom. Pensando. Gente, eu tô curiosa. Não, eu já começo a Depois passar eu conto várias pra pessoas. vocês. Eu prometo que eu não vou A contar. gente conhece? A gente conhece? Conhece? Tô curiosa, peraí, eu vou escrever. É a Chabinha. É a Chabinha. Eu sabia que ela tinha uma coisa errada, a Chabinha, sempre que eu olhei pra Chabinha, eu tinha uma coisa errada nela. Vou contar. Eu sei que eu tenho Essa fama de não, essa é muito fofoqueira. Deixa eu ver. Mentira! Deixa eu ver. Não! Ah, aqui ela tá falando da outra menina que tá na treta, né? Que ela ficava falando com as pessoas assim, amigos, aquelas menininhas, acontece mais quando você é adolescente, né? Ficava com as meninas falando assim, amigo, ai, Gabriel, me peça casaco, Gabriel, me peça o casaco, ai, sua namorada vai, amiga, ai, vai, fala pra ele ir, amiga, fala pro namorado ir, amiga, presta o casaco, Gabriel, porque tá tão friozinho, eu sou tão baixinha, essa brisa aí, né? É sério? Eu fiquei muito chateada. Não, ficou chateado. O gato tá quase arrancando a cabeça dele pra fora, velho. Tão chocado que ele tá, né? O que o bicho não faz por 150 pila ali a diária? Olá, Né? Morex. Olá, Morex, meu coração. Gente, como vocês estão? Eu estou aqui para falar rapidinho com vocês, mas sobre um negócio muito importante que eu acho que deve ser resolvido. Pra quem não sabe, né? Quem Muito tá passada, importante. infelizmente, Os impostos brasileiros, eles estão realmente complicados, né? O novo Papa se elegeu, o que isso vai implicar na economia e na moral e ética do mundo no geral, né? Provavelmente, muito importante, deve ser algo assim, né? Cats. E aí eu contei uma situação que aconteceu comigo e eu falei de uma forma geral. Eu não citei o Um nome de assunto muito importante no podcast, a frase. ninguém, eu não expus ninguém, mas todo mundo começou a associar que eu estava falando da Antonella. E o pior de tudo, não foi nem associar, o pior de tudo foram que começaram a atacar ela. Ela me chamou, a gente conversou ali rapidinho e logo depois a gente já tava junto numa gravação pra Camila Loures.
E o que eu tenho Tá. pra pedir pra vocês, gente, é que assim, não ataquem ela. Eu acho que essa cultura do cancelamento, pra quem já passou por isso, pra quem já recebeu vários ataques, pra quem tá na internet, gente, sabe o quão chato isso é. Então, primeiro, Acharam que era outra menina que chama Antonella, mas não era, né? Era uma outra menina ali, né? eu tenho que pedir desculpa pra ela. E eu não tô falando isso da boca pra fora. Eu tô falando que, assim, esse sentimento da internet tá te julgando por, às vezes, coisas que você nem fez é algo muito ruim. E eu sei que fui eu que causei isso. Então, assim, eu espero que, de verdade, ela esteja se sentindo bem. E eu queria pedir pra vocês Pancou a pararem cabeça da Antonella, né? Deixou ela sem dormir ali, né? atacar ela, gente. A internet, ela tem uma proporção muito grande e às vezes a gente esquece disso. Foi a minha fala, eu sei que eu errei em ter falado aquilo, eu sei que eu não devia ter falado aquilo, mas eu não tinha noção da proporção que aquele assunto ia tomar e que o impacto que isso teria na vida de alguém. Errou, Então, você assim, errou. gente, de verdade, não ataquem ela. Como eu já disse, no domingo a gente tava junta, amanhã a gente vai estar junta e a gente vai passar a semana inteira viajando juntas. Então, assim, acho que não tem necessidade disso, mas eu entendo que foi uma coisa que eu causei e eu peço muito desculpa pra todo mundo que esteve envolvido no A assunto. Antonella perdeu 1 milhão de seguidores por causa desse ataque. Não, realmente, então, foi um cancelamento muito sério. 1 milhão de seguidores é muita coisa, né? 1 milhão de seguidores é muita coisa. Na rede social, foi um cancelamento pesado. A Liz perdeu 1 milhão de seguidores? Perdeu 1 milhão de seguidores por quê? Porque ela falou da Antonella. Tá, a Liz perdeu 1 milhão de seguidores. Bom, mas no caso dela... então ela foi cancelada porque cancelou outra, basicamente, né? E não era nem a outra, era outra pessoa, né? Isso aqui foi uma Sim. pré-treta, Mas pedir, né? gente, desculpa principalmente pra Antonella, que foi a pessoa que foi afetada com isso. E assim, gente, amanhã a gente viaja junta, a gente vai passar uma semana juntas. E eu não quero que esse assunto continue repercutindo, sabe? Vai ser uma viagem tão legal, a gente vai estar fazendo várias coisas, vai estar todo Bom, mundo junto. anota aí, Então, pessoal. acho Tá, que vai não tem- viajar. Anota aí. Essa aqui é a Liz Macedo, né? Tá, marca o rosto dela, essa aqui é a Liz Macedo. Tá, ela perdeu 1 milhão de seguidores porque ela tá com a Antonella. Agora, vem outra pessoa na história, que é a Júlia e o Cauã, né? Bom, vamos ver. Cauã não tem medo do cancelamento. Será que ele falou, eu sou mais louco que todos vocês? Vamos ver. Os dias mais possíveis desse lugar. Mas, gente, eu tô viajando. E aí eu sumi. Mas tem tanta coisa pra contar pra vocês, velho. As amigas dela tudo em cima do namorado das outras. As amigas dela tudo dando em cima da namorada das outras. Tá. As amigas dela tudo em cima. Daí ele comprou a brisa, ele falou a mesma coisa que o outro falou. Mas esse é aquele mesmo rapaz que tava lá? Mas eles são todos iguais. Eles são todos iguais, esses adolescentes. Por que todo adolescente tem esse mesmo cabelo de calopsita, cara? Que você raspa tudo aqui e escova, e fica escovado aqui, daí fica um cabelo de calopsita, cara. Por que não tem mais personalidade, né? Por que um não tem cabelo longo, outro tem cabelo curto, outro tem cabelo raspado? Porque todos têm o mesmo cabelo, né? Não sei porquê, né? Bom, tá bom. Tá, aqui acontece que vem mais pessoas idênticas falando coisas parecidas. Vamos ver. Tá, essa aqui é quem? Essa moça aqui é quem? Bom, essa aqui eu não sei quem que é essa daqui, cara. Essa aqui não é a Liz Macedo, não. Tá. Tá, essa aqui é a Sossô. Júlia Pimentel. Júlia Pimentel essa aqui. E a Antonella, não sei quem que é daqui. A Antonella é outra pessoa aqui, né? Cara, são duas pessoas parecidas olhando pra elas com um cara estranho. O que tá acontecendo é o seguinte. Elas não gostam da Antonella, aparentemente, porque a Antonella é uma pessoa que fica dando em cima dos namorados das outras, né? Você vê que namoro no adolescente não é namoro de verdade, né? Não passaram, ainda não foram na ginecologista junto, ver hemegma, se teve um aborto espontâneo ali, né? Ainda não passaram pelo drama de você tomar um anticoncepcional e daí vazar, e daí você ter que ver consulta porque tá saindo caldo de coágulo vaginal. Ainda não passaram pra morar junto e ter que dividir, fazer contrato porque é união estável. O namoro de adolescente não é namoro de verdade, né? É brincando de namorar, né?
não passaram ali por momentos de questionar se vale a pena continuar, porque o ex está devendo pensão e tá uma situação delicada, porque o ex, ele é um cara esquisito, ex-presidiário, e daí o ex, ele acaba ali cobrando você no WhatsApp, mostrando uma foto de 38 e falando assim, irmão, você tá com a minha mina aí, né, mas ela ainda é minha e tudo mais, se eu te ver na rua, te dou pipoco, que são coisas que da vida real, né, são coisas da vida real, de namoros reais, né, não passaram por nenhum tipo de boletim de ocorrência ali contra o ex ou contra o mesmo namorado. É um namoro de adolescente, né? O problema é que o namoro de adolescente tem o quê? Ai, tá dando em cima da minha namoradinha, tá dando ciúmes da minha namoradinha. A vida adulta, o problema é que eles têm que trabalhar juntos, eles não vão pagar a conta, né? E daí vê um gato e ainda caga na sua cama, porque você mora num condomínio complicado ali, que fica tudo aberto, e vem gato cagar na sua cama, né? Então, assim, é uma situação muito delicada, muito mais delicada você um namoro real do que um namoro adolescente, né? Pessoas iguais olhando umas pras outras, e a Camila Loures, que já não é mais adolescente, né? Mas muitas vezes ela age como o que não é uma crítica, né? É a constatação de um fato. Um beijão aí pra você, viu, Camila Loures? Você é muito querida, viu? Mas é um fato, né? São todas ali com 13 anos, e a Camila Loures já tá ali nos 30, não? A Camila Loures tá nos 30 anos, né? Que, inclusive, Camila Loures, você tá convidado pra lá, se você quiser vir, viu? Cadê? Vamos ver isso aqui, ó. Vamos comigo pra ir embora. Gente, essa viagem Daí a Antonella foi embora não sei da onde ali, né? foi caótica, né? No outro squad eu tava chorando que eu ia embora. Squad? Ela saiu ela quitou do Fortnite. Ela quitou do squad do Fortnite dela. Agora... Mas tudo bem, né, gente? Encarar, seguir em frente. Eu acho que às vezes essas coisas acontecem na nossa vida pra ver e pra testar a gente, pra ver se a gente realmente é forte. Ela saiu do grupo de amigos, era pra testar, pra ver se ela é forte, né? Lidar com essas situações. Imagina o que é. Se ela sair do grupo de amigos dela, é testar pra ver se ela tá forte. Imagina o arrombado que tem que acordar amanhã pra resgatar o seguro-desemprego, né? 3 da manhã ele tem que acordar, pega horas pra chegar às 6. Feliz da forma que eu lidei. De eu ter continuado, tipo, firme, sabe? E não ter me perdido no meio do caminho. Minha família, meus amigos estão me esperando no Rio. Tô com muita saudade. Ela mora no Rio. Ela foi pra São Paulo pra juntar com os amigos pra criar conteúdo, né? E assim, acho que provavelmente eu não estarei no próximo squad. Ai, que pena. Mas... Ela não vai estar no próximo squad, hein, pessoal? Isso é muito perigoso, viu? Anota aí, viu? De agradecer por tudo. Se você quer assistir o próximo squad, a Antonella não vai estar, hein? Toma cuidado aí. Eu vivi, sabe? Tanto o primeiro squad quanto esse me fizeram mudar-se, tá? O primeiro squad foi muito importante. Fizeram mudar-se? Porque eu não tô entendendo. Tava todo mundo muito junto, sabe? Eu percebi, assim, eu consegui colocar meu jeito de verdade, minha personalidade. Cara, pior que eu assisti todo o próximo squad, velho. Perdi, velho. A Antonella não vai estar. Verdade. E eu me senti livre, porque tinha algumas pessoas que eu me senti livre pra mostrar minha personalidade sem medo. Porque eu sou uma pessoa meio doida e retardada às vezes. Quem? E muita gente julga, fala tipo, meu Deus, que essa garota é chata. Só que, cara, enfim, e aí foi muito importante Tô pra arrepiado, mim. Eu tudo fiquei muito arrepiado. triste quando a gente tava indo embora, porque foram dias muito especiais. E esses também foram especiais porque estão me fazendo ser uma pessoa mais forte. Eu queria muito agradecer algumas pessoas que... Cara, por que a internet toda tá falando disso, velho? Por que a internet toda tá falando disso, cara? Por que tá saindo em Metrópole, em página de notícia? Por que é tão importante, cara? A Angélica, a mãe do Luciano Huck, falou também, mandou mensagem. Mãe do filho do Luciano Huck. Cara, por quê? Por que, cara, que tá todo mundo falando disso? Sentavam na mesa comigo, me faziam companhia. Enfim, fiquei muito feliz. Você... Cara, você tá... Desculpa, Antonella, não te conheço, com todo respeito, né? Mas você tá falando há 2 minutos muita coisa, e não dá pra entender nada. Qual que é a brisa, exatamente? Qual que é a preocupação? Qual que é a problemática? Você tá falando que vai sair do squad, vai viajar, e começou a falar nomes aleatórios, e tá falando que sentou na mesa com eles, e as coisas não se conectam uma entre si. As coisas não estão se conectando, eu não tô entendendo, cara. Eu tenho que usar todo o meu QI, eu tenho déficit de atenção. Eu tenho que usar todo o meu QI pra entender o que você tá querendo dizer.
E o que você tá querendo dizer é, você tá jogando 1 quilo, eu tô entendendo uma grama, porra. Entendeu? Tô muito animada pra ver meus amigos do Rio. Graças a Hoje é Deus. aniversário da minha melhor amiga, Bel. Eu tô muito triste que eu só vou chegar no Rio. Ela tipo, fala 11 coisas horas. desconectadas umas com as outras, né? É uma live isso daqui. É uma live que cortaram? Bom, Gente, que bom, tô né? com preguiça, eu vou terminar de me arrumar depois. Eu não entendi porra nenhuma desse vídeo, velho. Eu tô puto, cara. Por quê? Por que que esse vídeo existe? Por que que ele é importante? Por que que eu tenho... E por que que as pessoas têm que ver? E por que que... Foda-se, cara. Qual que é da brisa? Ela vai visitar os amigos dela? Ah, tá. Os meninos não é a cara dela porque ela ficava dando em cima... Porque ela achava que ela ficava dando em cima dos namorados. E daí ela saiu do grupo das amigas. E daí ela tá falando... E ela tá falando de... Ela tá falando que vai lá pro Rio de Janeiro fazer não sei das contas. Tá, esse aqui é o tio da Antonella. Então, basicamente, tudo isso ficou rolando... Ó, o que tá acontecendo, pessoal? Tudo isso ficou rolando meio em off, né? Tipo, um falando uma coisinha aqui, outro falando uma coisinha ali. E daí foi consumindo, crescendo uma coisa até o ponto do tio da Antonella vir se pronunciar aqui, né? Vamos ver o que o cara fala. Então, o squad acabou, né? Graças a Deus. Mas fica o questionamento pra mim, e é lógico que eu faria esse pronunciamento. Nossa. Aonde estavam os adultos responsáveis? Onde que estava quando o presidente da Ucrânia... eles falam com um peso muito grande, cara. Vai ver, não, onde que estava quando o adulto... Aonde que estava quando as pessoas responsáveis não acompanharam os ciúmes da menininha pelo outro menininho? Onde que estavam as autoridades? Todo esse instante. Aonde estavam as pessoas de confiança da minha irmã em permitir que uma adolescente, uma criança de 16 anos viajasse sem ela, enquanto ela passava por tantas situações? Ouvi pessoas questionando, mas será que ela não está se excluindo? Gente, vamos lá. Quando você está no meio de uma situação vexatória, uma situação discriminatória, a primeira coisa que você faz é buscar um ambiente seguro. Quando você não encontra esse ambiente seguro ou pessoas que te forneçam essa segurança, o que você faz? É claro, você não vai ficar implorando pra gravar com ninguém que está te humilhando, tá procurando. Eles isolavam a Antonella e a Antonella foi lá pra PQP do Zumbral, lá em São Paulo, né? Pra gravar com não sei quem lá, com os adolescentes tudo igual, né? Te prejudicar. Os adolescentes tudo igual, ela tava excluindo o adolescente que é parecido. Atrapalhar a sua imagem, fazendo um complô contra você. Mas muito me impressiona que eu não percebi o acolhimento dos adultos hora nenhuma de falar, gente, peraí. Em situações de adolescentes, se resolvam. É problema adolescente ter problema. É problema adolescente se desentender. Isso na adolescência é normal. Mas aonde estavam os adultos que não resolveram essa situação? Que deixaram chegar o caos no ponto que o caos chegou? Eu, em um estado... Caos, cara. A menina só voltou pra casa. Ela foi na casa... Eu não tô entendendo também nada. Irmã? Ela não foi na casa, não tava dando certo de gravar os vídeos, ela voltou, não foi isso? Que caos que é esse, cara? A minha sobrinha em uma viagem a trabalho, porque esse é um trabalho, gente. Ser influenciadora digital, apesar de muito jovem, eles estão trabalhando. E ela foi gigante, ela segurou a onda. Mesmo machucada, ela continuou lá, ela cumpriu com as obrigações dela, porque ela poderia ter voltado. Ela foi firme. Ela foi gigante. Postou stories. Isso é louco. TikTok. Nossa, quando eu falo arrepio, velho. Postou rios. Ela foi gigante. Ela foi guerreira todos os dias. Pensa no tanto de história que ela postou. Nossa. Princesa, Dinho tem muito orgulho de você. Mas a questão que fica, o questionamento, é porque eu ainda estou incrédulo. Eu estou completamente incrédulo. Porque se eu estivesse lá, e se fosse com outra pessoa, meu papel seria acolher. Gente, não, vocês não vão deixar essa pessoa excluída. Vocês não vão fazer isso. A Antonella às vezes era intragável mesmo, né? Desculpa, por mais que seja um adolescente, na verdade, por mais que seja adolescente, não. Adolescente é a pior faixa etária do ser humano, tá? O adolescente, adolescente e Satanás tem muitas relações. Tem muitas coisas, pontos em comum, adolescente com Satanás, com capeta mesmo, né? O adolescente é uma das piores fases, né? É aí que o bullying come solto pra caralho. As meninas estão tudo cheio de
de coisinha também, porque ainda mais que é uma fase lá da puberdade, é uma crescendo em cima do outro e destratando os outros, isso é uma coisa que acontece mesmo, né? Ou raça que é o adolescente, né? Ou raça que é o adolescente. E daí, às vezes a menina era meio indigesta mesmo, as outras meninas percebeu e agiram como adolescentes, ali excluindo e tudo mais, né? Então, não tem muito o que dizer, não, né? Tem que ver os dois pontos da questão. Concordou com algo? Vocês não acham certo algo? Vocês estão indagando que talvez possa ser? Conversem e se resolvam. Conversa, vocês rapaz. não querem conversar depois? Escolha Conversa. de vocês. E até porque nem tudo é internet. Mas eu acho que tá valendo tudo pelo like, tá valendo tudo pelo engajamento. Pra mim, não. Pra mim, o engajamento e o like vale muito pouco. Eita, Pra porra. mim, ver minha sobrinha crescendo com valores e princípios, com ética, com dignidade, ver ela tão firme nos seus Cara, propósitos, se vale você muito quiser mais. crescer se você quiser crescer uma sobrinha com ética e dignidade de verdade, cara, tira o celular da mão da menina, cara. Você vai crescer com o celular, vai crescer fazendo stories todo dia, fazendo 5 reels por dia, você vai crescer com o cérebro derretido, independente de você, do que seja, cara, independente do que seja, cara. Você vai crescer com o cérebro derretido. Você quer fazer ela crescer com uma pessoa madura e bacana, faz ela ir pra vida real, cara, pra ela pisar numa grama aí, né? Pra ela ter relações de verdade, não só relações de TikTok, cara. Do que os números crescendo ou caindo nas redes sociais. Eu oro para que as pessoas melhorem, desejo melhoras, porque nós somos seres em constante evolução. Não vou diminuir o sofrimento da minha sobrinha para agradar ninguém, porque ela sofreu sim. Não vou vir aqui passar pano para ninguém, não vou mesmo, porque eu não vou minimizar o sofrimento da minha sobrinha. Não vou vir aqui passar pano pra ninguém, até porque os meus inimigos são crianças de 14 anos de idade. E eu sou um homem adulto. Estou brincando com crianças de 14 anos de idade que estão agindo como crianças, cara. O sofrimento alheio, não vou. Não desejo que ninguém seja cancelado, que ninguém leve hate, não desejo. O cancelamento dói pra uma pessoa já com o lobo pré-frontal desenvolvido. Imagina pra uma adolescente que ainda não fez a identidade dela. Deve doer pra caralho, cara. Você perder número ali da coisa que você tá construindo, você sofrer muito hate, muita gente xingando. Deve doer muito, cara. Deve ser quase com certeza vai ter sintomas aí de estresse pós-traumático aí, né? Nos cancelamentos dessas meninas. Porque elas são adolescentes. Ela ainda não tem a maturidade formada pra suportar milhões de pessoas falando sobre elas, cara. Entendeu? Pra te falar a verdade, eu acho que aqui não é um concurso público. Eu acho que você podia crescer em rede social e postar na rede social só quando você tivesse mais de 18, cara. Onde existe só uma vaga e as pessoas estão disputando uma vaga. Aqui todo. Tá bom, né? E daí começou a falar de concurso público, eu não entendi também, mas Oi. essa aqui, Antonella? Não, Júlia Pimentel, essa daqui, né? É outra menina que não sei de onde que entrou, né? Provavelmente coisas parecidas com as outras. Oi, Daily. Não sei nem se eu tô fazendo esse vídeo no meu Daily, mas enfim, gente, vocês já sabem aí tudo que tá rolando, já estão acompanhando na internet. Enfim, tá rolando vários boatos que determinada pessoa foi excluída na viagem do Squad, foi isso, tá. foi aquilo. Antonella foi excluída da viagem do Squad, vamos ver. Eu entendo todos vocês que veem essa situação de fora, mas vocês não sabem o por trás, vocês não sabem os motivos disso. E como eu levo a minha vida pessoal, problema, briga, discussão, tudo muito em off, vocês acabam não sabendo o que tá rolando. No primeiro squad foi uma viagem incrível que a gente fez com os influenciadores e tudo mais, só que no meio desse squad rolou incrível. uma situação. Todo mundo sabe muito Por que essas adolescentes gostam tanto dessas pulseiras Pandora cheias de penduricalho, cara? Olha isso, cara. De bergamot aqui, ó. A menina balançando as mãos, parece uma indiana dançando a música de Punjab, cara. E vocês têm noção, rapaziada? Vocês não sabiam, né? Vocês vão cair o queixo agora. Cada bolinha que você vê dessas daqui, ó, esse coraçãozinho títio aqui, essas porrinhas, coraçãozinhos, esses aviãozinho. Cada porrinha dessa aqui é 700 pau. Vocês botam fé? Não é a pulseira toda, não. É cada gominha, ou seja, 700, 1.400. Ou seja, ela tá com 2 Uno aqui no braço pra ficar com esses chaveiros aí, né? É de prata, é joia e tudo mais, né? mas vocês não sabem o por trás, vocês não sabem os motivos disso.
E como eu levo a minha vida pessoal, problema, briga, discussão, tudo muito em off, vocês acabam não sabendo o que tá rolando. No primeiro squad foi uma viagem incrível que a gente fez com os influenciadores e tudo mais. Só que no meio desse squad rolou uma situação. Todo mundo sabe muito bem a relação que eu tenho com o Cauã, e eu deixo isso muito claro pra todos vocês e pra todos os meus amigos também. Eu acabei discutindo com ele um dia lá na viagem do último squad, enfim, eu tava muito chateada. Eu chorei demais no banheiro lá do parque. E acabou que uma determinada pessoa estava comigo no momento que eu tava chorando. Ela, enfim, conversou comigo, me ajudou. E à noite, essa mesma pessoa fez o seguinte comentário: será que se eu ficar com o Cauã, a Júlia descobre? Gente, fala sério, a pessoa me vê num momento completamente... Se eu ficar com o Cauã, a Júlia descobre. A Júlia gostava do Cauã ou era namorado do Cauã? Eles são namorados. Se ficar com o namorado, será que a Júlia descobre? Isso é... vulnerável. E faz esse tipo de comentário, pra mim não tem como você confiar, não tem como você... Sabe, não dá. Acredito que se fosse com qualquer um de vocês, vocês também teriam a mesma cabeça do que eu, gente. Realmente não dá. Não, a Júlia é irmã do Cauã. Mas daí qual que é o problema de ficar com o irmão dela, né? Enfim, ok, acabou o primeiro squad. No segundo, eu fiquei sabendo que determinada pessoa ia também. Ok, sem problema algum, gente. Não sou a pessoa que guarda rancor. Sem problema. Mas eu acho que eu me sinto... Nossa, o cara falou assim, a Júlia é irmã do Cauã. Daí eu li e ele falou assim, não, pô, eu tô mentindo. Já tá complexo o suficiente. Eles são namorados, né? Já tá complexo o suficiente. Se não for pra me ajudar, não ajuda, porra. Completamente no direito de me blindar desse tipo Eu tô mentindo pra entrosar. de situação, de me blindar, de me permitir acontecer a situação de novo. E logo no primeiro dia de viagem, aconteceu com uma pessoa que estava chegando logo agora. Aconteceu situações parecidas. Então, gente, não tem como. Além da última viagem, já ter acontecido outros problemas coisa com do outras namorado. pessoas. Ficam dando em cima do namorado dele, né? Mas eu não tomei dores de ninguém, foram situações que aconteceram comigo. E como eu falei pra vocês, logo no primeiro dia de viagem desse último squad, né, do squad 2.0, aconteceu uma situação logo no primeiro dia. Não foi comigo essa situação. Ela não vai, ela só fala que aconteceu situações. Ela fez um vídeo literalmente pra falar nada. Ela fez um vídeo e falar assim, ó, pessoal, aconteceram coisas. Aconteceram coisas. Todos os dias acontecem coisas, desde que o mundo é mundo, cara. Desde 5 bilhões de anos atrás acontecem coisas todos os dias. E essas coisas estão acontecendo. Inclusive aconteceram ontem e hoje e vão acontecer amanhã. Porque coisa acontece. É muito doido mesmo, né? Mas a pessoa estava completamente errada e ela foi aconselhada por outras pessoas a chegar na gente, a pedir desculpa, pra chegar, pra conversar, pra se resolver. A mesma negou, falou que não tinha nada para conversar com a gente e não fazia questão de conversar de nada. Juntando o útil e o agradável, todas essas situações, gente, não dá, não tem como. Optei por curtir a viagem do lado dos meus amigos próximos, do Cauã, da Liz, do Edu, da Duda, da Luara, do João, Gabriel, enfim, gente. São os nomes mais adolescentes, cara, Edu, Duda, Enzo, Juca. Galera, e não, nós não somos obrigados a passar por situações que nos deixam desconfortável por conta de atitude de outras pessoas. Se você não é obrigado a passar por sua situação, pega a picareta e vai minerar carvão aí, como muita gente aí faz pra ganhar R$50, pô. Entendeu? Se você não é obrigada, cara, tem a opção de entregar panfletos aí, né? Entregar panfletos, né? Lan House dá dinheiro pra caramba, né? Lan House dá dinheiro pra caramba, atender as Lan Houses ali, né? E tudo mais, né? Toda ação tem a sua reação e essa foi a nossa reação da ação que tinha acontecido. Quero deixar claro que ninguém foi excluído da viagem. A Meu Sonho Mágico, junto com a Criativa Imagem, que estava organizando toda a viagem, deram 100% de suporte pra imagem inteligente pra caralho, hein? Ô, empresa foda! Criativa Imagem! Criativa Imagem, a empresa mais foda do Brasil! Ela pega um monte de adolescente, deixa eles amontoados pra ir no Beto Carreira aí, a parada acontece sozinha. Né? Todos os integrantes da viagem, seja qual for o suporte eles deram. E não foi excluído, só não estava andando comigo porque eu preferi me afastar e me blindar desse tipo de situação. Tá. E se a pessoa não faz questão de se resolver... Bom, é o que acontece. A Antonella ficou dando em cima do João, que é namorado dela, o Cauã, né? E daí ela não excluiu a Antonella. Ela falou assim, ó, você é uma pessoa que chapa aí numas ideias, você fica dando em cima do meu namorado, eu não quero mais andar com você. Mas acontece que a Antonella ficou achando que ela se sentiu excluída e ficou lá se debulhando lá em lágrimas, né? E o tio dela veio falar, não, concurso público, os caralho, né? Basicamente, até agora é isso, né? Se acertar, pra mim tudo bem, é isso, não tem problema. Mas eu também tenho total direito, se eu não gostei de certa coisa que a pessoa fez e a pessoa não quer se resolver, eu vou me afastar. E é isso, gente, tá tudo bem.
Eu não sou de expor nada, nada mesmo. Eu não ia falar nada, mas eu acho justo o meu público, as pessoas que gostam de O mim, chat falou, mas o que o Hulk tem a ver com isso? Não é o Hulk não, cara, é o Luciano Huck, é o filho do Luciano Huck. Não é o herói da Marvel não, cara, você tá chapando o Globo, velho. começarem a ter uma visão errada de mim por conta disso. Por uma situação que as pessoas não sabem o que realmente aconteceu. Então é isso, gente. Esse vídeo aqui é pra falar o que aconteceu. Eu não quero que ataque ninguém. Eu não quero, gente, nada. Eu também só não acho justo comigo as pessoas me atacarem por uma coisa que vocês não sabem o que aconteceu. Mas vocês não sabiam, porque agora vocês sabem. Vocês sabem os meus motivos. Tudo que aconteceu pra eu ter esse tipo de atitude. Eu não tive atitude nada, só curti a viagem ao lado dos meus amigos de verdade. É isso. Você tava tirando a brisa, mas aí que tá, se a mina ficou completamente sozinha, é paia, né, velho? A menina ficou sozinha lá, sem ninguém, velho, todo mundo virou as costas pra ela. Pô, é paia, né? Seja por uma atitude dela, bom, só se ela fosse muito indigesta mesmo, né? Mas por uma atitude dela, é paia, cara, é mancada, né? Tipo, não troca muita ideia e tal, mas não tira ela das brincadeiras das gincanas, né? Isso aí machuca, né, cara? Então, tem que me pronunciar também. A Júlia Pimentel falou que durante a viagem do primeiro squad, ela teve um desentendimento com o Cauã e que uma amiga, que ela não falou o nome, mas eu vou falar, aconselhou ela sobre esse desentendimento. A Júlia falou do sentimento, ela tá respondendo na Júlia aqui. Né? Realmente, ela pediu ajuda e eu fui ajudar ela. E ela disse que depois, essa amiga falou com outra pessoa a seguinte frase: será que a Júlia descobriria se eu ficasse com o Cauã? E essa frase nunca saiu da minha boca, eu nunca tive nenhum interesse no Cauã, eu nunca quis ficar com ele. Enfim, nunca quis ficar com o Cauã. Tá. Foi outra pessoa que falou e falaram que é a Júlia, né? Inclusive, eu não consigo provar isso pra vocês, porque eu não mandei nenhuma mensagem sobre isso, não falei com ninguém sobre isso, então não tem nenhum print que eu possa colocar, porque não tem um assunto ficar com o Cauã em nenhum lugar. Aconteceu também a situação do Nuggets, que eu tava querendo ter uma crise de hipoglicemia, que eu tava passando mal, precisava de comida, deu aquele bafafá todo. Crise de hipoglicemia? O que é crise de hipoglicemia? Falta de açúcar? É comum ter crise de hipoglicemia? Crise de nugget, né? Vamos ver a crise do nugget. E ela não me pediu desculpa, ela disse que era brincadeira, mas nunca veio me pedir desculpa. E fiquei super chateada. Eu queria deixar claro que eu sempre acolhi a Júlia. Comer nuggets. Ela foi é uma doença muito séria que você precisa comer nuggets, né? Na minha escola, esse ano, na escola que eu estudava desde o ano passado. E ela veio me falar, assim, pra ela entrar, que ela tava super insegura, que ela tava com medo. E eu acolhi ela. Ela me perguntou se eu poderia ir fazer companhia no primeiro dia de aula. Eu falei que a gente poderia ir juntas no primeiro dia de aula, que eu faria companhia pra ela. E foi o que eu fiz. Depois do negócio do Nuggets e dela ter tido, sei lá, ciúmes ou insegurança em relação a mim, a gente voltou pra aula normal e tava tudo normal, a gente se falando direito, tudo. O que o Nuggets tem a ver com a história, cara? Ela tá falando de ciúmes ao mesmo... Ela tá falando de Nuggets e ciúmes na mesma frase, cara. O que Nuggets tem a ver com ciúmes? Ela tem ciúmes de Nuggets? Não entendi, cara. Vocês estão... Rapaziadinha, pera aí, pô. Vocês têm ciúmes até de frango, de chiquitos? De franguinho? De nugget? Vocês têm ciúmes até de franguinho empanado, cara? Vocês estão mal das cabeças, rapaziada. Vocês estão mal das pernas, pô. Vocês têm ciúme de chiquitos? Seguiu normal. Enfim, depois de toda a situação do Nuggets, eu acreditei que tudo ficaria bem, eu não segui. Ou ela tá falando como se eu soubesse o que é a situação do Nuggets? Eu não sei o que é a situação do Nuggets, cara. Não fiquei diferente com ela por causa daquela situação. Eu perdoei minha mãe não tendo me pedido desculpa. Perdoou, cara. Coisa séria aí com o Nuggets, porque né? a gente trabalha na mesma área, a gente estudava na mesma escola. E, enfim, eu desconsiderei o que aconteceu. Foi dando tempo e, infelizmente, eu fui percebendo que a Júlia não tinha atitudes tão legais comigo. Eu falava com ela, ela revirava o olho. Eu chegava perto, ela fazia uma cara meio de nojo pra mim. Não gostava, enfim, tinha né? atitudes que eu não gostava muito, coisas desse tipo. Ela não tinha um olhar muito legal pra mim. Durante o pronunciamento da Júlia, ela falou que outra pessoa, uma nova integrante do squad, também teve um problema comigo. A Duda Guerra, há mais ou menos um ano atrás, ela começou a gravar vídeo pra internet. E eu sei que é muito difícil a gente começar a gravar, porque os nossos amigos nos zoam, a gente fica com muita vergonha, a gente não tem coragem. Eu gosto muito de ajudar essas pessoas que estão começando, porque eu sei que é muito difícil. Então, se eu tenho a oportunidade de ajudar, eu sempre vou ajudar. E eu fiquei sabendo que a Duda, que é uma pessoa que eu já tinha ouvido falar no nome, porque a gente tem conhecidos em comum, começou a criar conteúdo. E nisso eu já combinei de me encontrar com ela, a gente se encontrou. Ela quase não tinha seguidor na época, e eu dei dicas, gravei história com ela. E, enfim, pra ajudar mesmo ela a crescer. Logo depois, alguns sites de fofoca começaram a divulgar ela, porque ela ficou conhecida como a namorada do filho de um cara super famoso. Essa é a namorada do Luciano Huck, né? Era do filho do Luciano Huck, tá? A Duda Guerra começou a namorar o filho do Luciano Huck, né? E, enfim, ela começou a se levantar na internet. O namorado dela, que é filho desse casal super famoso no Brasil, que eu adoro e acompanho, inclusive. Que lindo, né? Tem pessoas em comum comigo, ele estuda na escola de uma das minhas melhores amigas. Eu conheço vários amigos. Namorado do Chiquitos aí, né? A gente tá ali no mesmo ciclo social. Apesar da gente nunca ter se cruzado pessoalmente. Enfim, aconteceu a segunda edição do Squad, que foi essa semana. E aconteceu toda a situação que vocês viram. O pessoal
me excluiu, porque muita gente falou que eu não fiquei excluída, mas eu fiquei sim. Ficou Pra excluída, mim, né? eu tenho total clareza na minha cabeça de que quando eu chego perto de uma pessoa e ela e o grupo dela me olham com cara de nojo, fazem desfeita de mim, me ignoram e etc. Eu tô sim Isso sendo é excluída. muito coisa de adolescente, né, cara? E realmente magoa, machuca, é chato. Ainda mais quando você é um adolescente, que você... Quando você é adolescente... A vida inteira é assim, né? Mas quando você é adolescente, a parada da tribo, de fazer parte de alguma coisa, de pertencimento, é tudo na sua vida. Se você não pertence a algo, se você não pertence a algum lugar, não pertence a uma tribo, você não tem nada, cara, quando você é adolescente, né? Você não tem nada, cara. Então é por isso que cria, por exemplo, a galera que fica nas redes sociais, criando grupos e tudo mais. Por exemplo, até mesmo no Twitter, as pessoas se identificam com várias coisas e tudo mais. Eu sou dessa tribo, eu sou daquela tribo, eu sou isso, entendeu? Essa coisa do pertencimento é muito mais forte na fase adolescente, ou seja, eu sou isso, porque você não tem o seu senso de identidade, o senso de individualidade, né? Você é o que as pessoas pensam de você, né? Eu sou... sei lá, skatista, eu sou influencer, eu sou, sei lá, eu sou consumidora de um tipo de música, eu sou consumidora da Lady Gaga, e eu estou com a minha tribo de pessoas que consomem Lady Gaga, eu sou consumidora da Taylor Swift. Quando você é adolescente, isso é muito forte. Isso é muito forte. E é uma das fases mais perigosas, inclusive, porque o pensamento tribal, ele é muito perigoso, né? O pensamento tribal, as pessoas costumam ficar menos racionais, né? E mais instintivas, mais impulsivas, né? Inclusive, um dos dias eu liguei 1h30 da manhã pra minha mãe. Ela quase morreu do coração, porque eu não costumo ligar de madrugada assim pra ela, dizendo que eu tava super excluída, que eu tava super chateada e tava com medo de ficar ali perto. E lá no SPAD, a Duda se fortaleceu, tomou o lado dela, começou a gravar e criar uma relação com a Júlia Pimentel e com a Liz Macedo. E o que me deixou surpresa, depois de tudo que a gente tinha vivido, de eu ter ajudado ela, de eu ter ficado do lado dela quando ela tava começando, quando ela tinha, sei lá, 15 mil seguidores. Mas enfim, ela tomou o lado dela. Porque, claro, a seria Duda muito Guerra cagou na cabeça da Antonella, depois da Antonella ter ajudado a Duda Guerra, né? benéfico pra ela estar do lado das maiores. Então ela escolheu ficar do lado da Júlia e da Liz. Aconteceu uma situação que me deixou muito chateada, que a Duda veio de uma forma super grosseira falar comigo e brigar comigo, no momento que eu tava super abalada com tudo que tava acontecendo. Tava no meu quarto, o pessoal tava todo no corredor, e ela veio, simplesmente chegou em mim, tava todo mundo ali, o pessoal tava de porta aberta, ela gritando comigo, falou, por que você tá seguindo meu namorado? Inclusive depois me ligaram e me perguntaram, cara, o que aconteceu no corredor? Que A Duda Guerra, que foi ajudada pela Antonella, ligou pra Antonella falando assim, por que você tá seguindo meu namorado? Que é o Luciano Roxan. Duda gritando com você. Como eu falei, o motivo dela ter vindo brigar comigo na frente de todo mundo foi eu seguir o namorado dela. E, gente, o namorado dela é filho de pessoas super conhecidas. Ele é uma pessoa super conhecida. Ah, foi pessoalmente falar, por que você tá seguindo minha namorada, sua muquirã, sua mocoronga, por que seguiu meu boy, mocoronga? Eu trabalho com a internet e me dá curiosidade de saber sobre a vida de outras pessoas também do meio. É, assim tá, como eu sigo seguiu. o Cauã Raymond. Eu segui o Cauã Raymond, tá dando em cima do Cauã Raymond. Então a Duda começar a seguir o Bex, ela tá dando em cima do Bex. A Duda começar a seguir o Cauã, ela tá dando em cima do Cauã. Só que foi nítido que é uma situação que Eu segui o Novo Paba. Não, o Novo Paba tem stories, tem Instagram, não, né? Eu segui o Novo Papa, eu tô dando em cima do Novo Papa? Não, né, cara? Eu tô querendo saber as tendências aí do catolicismo, né? Ah, era o perfil privado dele, né? Perfil privado, é uma merda. Perfil privado. Bom, mesma merda, né? O perfil privado é merda. Perfil privado, é o Dix, né? Os adolescentes criam Dick, né? Pinto em inglês, né? Pra você poder botar as besteiras ali pros eu não ver, né? se tirar vantagem em cima de mim no momento que eu tava recuada, que tava todo o pessoal do lado de fulano e de ciclano porque dão mais engajamento, e eu fiquei lá. Ela falou super rude comigo no meio do corredor, todo mundo escutando, todo mundo achando que eu tava fazendo uma coisa super errada pela forma com que ela falou comigo, porque foi uma forma muito grotesca. Vou contar pra vocês, ela chegou em mim assim, no telefone e falou, por que você pediu pra seguir meu namorado? Gente, eu não tinha o que eu falar, tava eu contra ela, um monte de gente. Acho que a palavra grotesca não entra aqui, né? Foi grosseiro, Eu tava completamente recuada e não tem o que falar sobre eu estar pedindo pra seguir ele. Eu simplesmente queria, me deu curiosidade de saber sobre a vida dele, assim como eu tenho curiosidade de saber a vida de várias outras pessoas que estão na internet. E ele é filho de gente famosa e me deu essa curiosidade. Isso não significa que eu tava dando em cima dele, mas ela claramente quis tirar proveito da situação. Filho do Barack Obama. Das outras pessoas que na cabeça dela dariam mais engajamento pra ela. Enfim, ela foi me insultar no corredor e não tinha o que eu falar. Eu tava me sentindo super mal e eu não tenho vergonha de falar, mas eu tava com medo dela porque ela tava sendo super grosseira comigo, tava todos ali contra mim e não tinha o que eu fizesse. Eu virei pra ela e falei, Duda, me desculpa. Ela virou, olhou pra cima e falou, melhoras. Essa situação... Isso aqui... Nossa, cara...
Mas eu não tenho paciência. Imagina você tá conversando com a pessoa e fala assim, melhoras. Assim, oxe, deu derrame, caralho. Deu derrame? O que tá virando o olho? Deu derrame, porra? Ai, se fuder, cara. Depois disso, tudo piorou pra mim. E vocês também estão comentando nos vídeos. Se todo mundo exclui a Antonella, será que o problema não é ela? E não é que todo mundo me exclui. O pessoal daquele grupinho não gosta de mim e me exclui. Mas o resto, toda a internet, todo mundo é muito fofo comigo. Todo mundo me mandou mensagem de carinho depois, Que me acolhendo. fofura. Falando que sabe... É muita que fofura. Sabe a pessoa que eu sou. E várias outras É muita amigos fofura. do Rio de Janeiro me apoiando. Pessoal da minha escola antiga me mandando mensagem, me apoiando. E... gente que eu nem Ai, que lindo. fazia ideia que se comoveria sobre o assunto, começou a me mandar mensagem me acolhendo. Enfim, foi isso e eu vou fazer outro vídeo agora falando dos Mas aonde que entra a porra do Nuggets na história, caralho? Eu fiquei o vídeo todo pra ver o que você ia falar do Nuggets. Cadê o que você ia falar do Nuggets, cara? 22 meu pronunciamento. Durante toda a viagem eu tava me sentindo excluída, eu tava me sentindo sozinha. Só que eu não ia gerar o problema todo e gerar o foco todo ali em mim, até porque era uma viagem a trabalho. Eu tava ali pelo meu profissional, eu Tava ali pela empresa muito pica aí da Sopaca Forma, né? Que tinha alguma coisa acontecendo. Porque eu, durante a viagem, tava gravando os meus vídeos sozinha, numa viagem que tava todo mundo, um monte de influenciador ali. Vocês perceberam que eu tava meio pra baixo. Só que eu não deixei de gravar, eu tava ali pra trabalhar, eu tava fazendo o que eu precisava fazer. Que é inegável que eu tava, sim, excluída durante a viagem. E eu vou colocar alguns prints aqui que mostram isso. Primeira da conversa que a tia Liz teve com a minha mãe, porque ela percebeu, ela se comoveu por o que tava acontecendo, e ela sim me deu muito apoio. A gente conversou Vou responder você que é mãe, a Antônia sempre foi muito querida por mim, sempre cuido dela muito carinho, não estava sozinha, estava do lado dela o tempo todo. Quem que é essa moça aí, a tia? Mais de 2 horas, ela me aconselhou e etc. Inclusive ela falou que eu percebi sim o que tava acontecendo, chamei ela pra conversar. Então como assim eu não tava excluída? A própria tia Liz falou que viu o que tava acontecendo. E o pessoal vai ficar negando até quando papo que eu tava reto, velho. Você viajar num lugar, seja adolescente ou não até, né? Mas principalmente quando você é adolescente e ser excluído, cara, machuca muito, né? Machuca demais você ser excluído. Caramba, 1.800 conversa, velho. Vou te falar a verdade, cara. Ser excluído machuca muito, viu? Machuca demais, entendeu? assim, excluída. Então aqui a conversa da minha mãe com a tia Liz, o que a tia Liz mandou Ainda pra mais ela. quando inclusive você é a tia Liz obrigado a ficar com o pessoal por um tempo ali na viagem, né? Machuca demais. colocou à disposição pra conversar com a mãe das meninas que estavam lá, pra falar sobre o que tava acontecendo, a situação chata que tava acontecendo, me envolvendo. E eu falei pra tia Liz que as coisas não iam mudar, porque já tinha acontecido isso antes. A tia Liz até falou... Eu acho assim, ó, Antonella, se você for excluído do squad, não fica... nem precisa perder tempo, cara. Volta pro lobby e entra em outra partida, entendeu? Tem squad pra caramba aí, não precisa nem ficar focado em um, né? Dá pra você quitar, espera um tempinho ali pra não cair com o mesmo, entra no lobby e entra em outra, cara. Não tem muito preocupação não, né? Ou você pode jogar no modo solo aí, mais tranquilo também, né? Ela disse, eu disse que elas não vão mudar. Todo mundo sabe que nossa maior fonte de apoio é a nossa mãe. E das três, eu, Liz e Júlia, eu era a única que tava sem a minha mãe. A mãe da Júlia tava lá, porque ela faz parte da agência. E a mãe da Liz tava lá por questões pessoais delas, que eu não vou falar sobre isso. Tá. Mas eu era a única que eu tava sem a minha mãe. Então, elas tinham... ela elas tava tavam- sozinha, cara. Pô, que situação chata, né? Todas as meninas adolescentes ali tava brincando umas com as outras ali, com a mãe, né? E a Antonella, tadinha, ela tava sozinha e já tava sendo excluída porque ela seguiu o perfil de um maluco que é famoso, né, velho? A Duda, assim, ao primeiro momento, né? Eu não sei, ainda vou criar minhas convicções aqui. Eu não quero que me falem o que o pessoal tá falando, porque eu quero criar minhas convicções baseadas no meu senso crítico, né? Eu acho que a Duda chapou o Globo aí, né? Chapou o Globo porque tá brisando em cima de seguir, meio que foda-se, né? Vendo o problema, elas tinham a mãe delas, as mães delas pra poder ajudar elas, e eu tava sozinha. Eu tava sendo recuada, eu tava sendo excluída do pessoal, eu era a única das três que tava sem a minha mãe. E durante isso eu não tinha a mamãe comigo, porque era uma viagem de adolescente, Mamãe? era uma viagem sem os pais. Todo mundo lá, exceto as duas, estava sem os pais. Então ninguém tem dúvida de que eu tava sim sendo excluída da viagem por aquele grupo. No pronunciamento da Liz, ela falou que é totalmente a favor das pessoas se resolverem, deixarem o orgulho de lado e se resolverem entre si. Aconteceu também a situação do podcast, que a Liz falou sobre alguém, e quando a gente joga algo na fogueira e a gente não fala de quem é, a gente tá deixando em aberto para as pessoas criarem suposição e achar que foi uma certa pessoa. E essa bomba caiu pra cima de mim. Ela Quando foi ela fez isso, cancelada. ela sabia que ia cair pra cima de alguém. Porque a gente trabalha com internet, a gente sabe a influência que a gente tem. A gente sabe que quando a gente deixa algo em aberto, as pessoas vão querer saber do que tá se tratando e vão querer criar suposições sobre aquilo. Isso não se faz porque a gente é adolescente, mas a gente sabe o peso que a gente tem, que a gente influencia muitas pessoas. Então quando a gente joga algo assim, a gente sabe que vai cair em alguém, a gente sabe que vai prejudicar alguém. Ele também falou que a gente tem que ser maduro e tentar resolver as coisas, porque deixar o orgulho de lado. E foi exatamente o que eu fiz. Ô, Quando meu eu fiquei Deus do sabendo céu, de todo esse tá em babado. looping? Eu virei o Sísifo? Por que tá em looping que eu tô levantando essa pedra e não acaba, véi? Ela tá falando a mesma coisa 10 vezes ou tá em looping? Meta Carrete, eu mesmo fui mandar mensagem pra ela perguntando o que tinha acontecido, a quem ela tava se referindo no vídeo e que eu tava sofrendo muito hate. Esse conteúdo tá baixando minha texto, véi.
Ela me respondeu com uma mensagem que eu até postei em print, eu não vou botar aqui agora, mas se vocês pesquisarem vocês vão achar. Então ela falou que não estava se referindo a mim no podcast e pediu desculpa, falou que não estava vendo ninguém me tacar hate, o que era quase impossível, porque só estava se falando disso aqui no TikTok. Beleza, eu postei o print dela dizendo que não era eu, e o hate começou a se virar um pouco a ela, porque estavam perguntando, se ela falou pra Antonella que não tava falando dela no podcast, por que ela não tá se pronunciando e tá deixando a Antonella sofrer hate? E ela gravou um pronunciamento, e nesse pronunciamento ela não negou que tava falando de mim, e ela só pediu pra que parassem de me tacar hate. E, gente, eu não sou dona da verdade. Não, a Liz, ela falou que era outra pessoa, não falou não? No pronunciamento? Deixou aberto. Não, pelo que eu lembro, ela falou, não é. Ela falou assim, eu vou ver a Antonella amanhã, tá tudo bem. Ela não falou que não era, né? Entendi. Mas eu tenho muito na minha cabeça de que ela só gravou o pronunciamento porque o hate tava começando a se virar a ela. E não pra me defender, mas porque as pessoas estavam começando a atacar ela, perguntando por que você não tá defendendo a sua amiga se você disse que não tava falando dela no podcast. Com certeza, cara, com certeza, né? Cada um com as suas brisas aí, né? A internet, meu filho, ninguém estica o braço pra ajudar ninguém, cara. Cada um com seus problemas, né? Quando começa o hate virar pra mim, é aí que eu vou falar, né? Antes disso, parceiro, você que se vire aí, né? Quando aconteceu aquele negócio da Júlia com o Nuggets, e eu vim fazer meu pronunciamento... Que Nuggets, cara? Que Nuggets? Ela não fez por mal, que a intenção dela foi na brincadeira. Então eu tentei aliviar as coisas pra ela. O que vocês criaram especulações de que foi sem ser na brincadeira e etc. Mas nada disso tinha saído da minha boca, porque eu tava tentando aliviar o hate pra ela. Eu falei que ela fez na brincadeira, que ela não fez e por maldade. Nuggets? Diferente do pronunciamento da Liz, que ela só falou pra vocês pararem de me tacar hate, ela não desmentiu nada e deixou a bomba continuar sobre mim. E deixar em aberto das pessoas tentarem descobrir sobre quem ela estava falando. E como ela disse, a gente tem que deixar o orgulho de lado, né? E a gente tem que tentar resolver as coisas. Ela tá falando da Antonella, na realidade, né? Só não falou. Eu mandei outra mensagem pra ela tentando resolver, mas ela me ignorou e nunca me respondeu. Boa. Depois disso, o outro contato que a gente teve foi na viagem do Squad. Durante a viagem do Squad, no meio de todo aquele caos que eu tava vivendo, a Liz privou o vídeo, pediu pra... Só fala a brisa do Nuggets, por favor, velho. Não joga essa... Ó, você tá fazendo igual a Liz, Antonella. Você tá deixando em aberto e deixando a imaginação correr. Você falou do Nuggets e não explicou. Foi igual a Liz, que falou de você, falou que tem alguma coisa com você e não explicou. Você tá cometendo o mesmo erro que ela. Eu preciso saber da história da porra do Nuggets, cara. Qual que é a treta tão pesada que o Nuggets fez? E o vídeo ficou por um tempo privado. E quanto ao Bex e o Cauã, é de se esperar que eles defendam elas, até porque se eu tivesse um namorado, eu ia gostar que meu namorado me defendesse, até porque esse é um dos papéis de um namorado, estar ali do seu lado independente da situação. Tá lembrando que sobre amizade de homem com mulher, a Alice tem o melhor amigo dela, que ela sempre fica sozinha no quarto com ele, que eles estão sempre juntos, e eu acho que ela tem propriedade pra dizer que nem toda amizade de homem com mulher tem uma segunda intenção. Pra terminar, uma das coisas que me deixou mais... Eita! Pintou uma brisa que a Alice... trai com um amigo, hein? Fica sozinha no quarto, cara. Sozinha no quarto aí. E a Liz namora e fica sozinha no quarto com outro homem aí. Muitas vezes um rapaz, né? Não é isso, não? Eu entendi errado? Não é isso, não? Sei lá, que me deixou chocada. É a Maria Nuggets aí, velho. A Maria Nuggets, velho. No último dia da viagem, onde a gente tava todo mundo se despedindo antes de ir pro aeroporto, eu, óbvio, com educação, fui me despedir de todos, independente se eu tava falando ou não com a pessoa, acho que é questão de respeito e educação. Fui me despedir da mãe da Liz. Na hora que eu cheguei pra falar com ela, eu falei: oi, Vanessa, queria te desejar uma boa viagem. Ela chegou pra mim e falou: eu não vou te abraçar, me desculpe. O que aconteceu isso? Caralho, a mãe da Liz é mais infantil que as adolescentes, caralho. Porra. Fiquei em choque, eu não sabia qual era a minha reação. Ela falou isso, estávamos eu e ela. Eu não sabia o que eu ia falar, não sabia onde me enfiar, porque era uma mulher muito mais velha, não esperava que isso ia acontecer. Caralho. E na hora eu liguei desesperada pra minha mãe, porque como eu falei, não sabia o que eu ia fazer. Liguei pro meu pai, minha mãe tava em Angra dos Reis e meu pai tá em Orlando. E não sabia o que eu ia fazer. Logo eles entraram em contato, me ligaram, me aconselharam. Que a mensagem que eu mandei pra minha mãe assim que... Mãe, você não sabe o que aconteceu. Eu fui me despedir do povo com educação, fui abraçar a mãe da Liz, desejar boa viagem. Ela falou... eu não quero te abraçar, me desculpe, mamãe, acabei de entrar no avião, a gente voou 9 horas. Cara, você, uma senhora de idade aí, com um filho aí, agiu como uma adolescente, cara. Todo mundo aí tá agindo parecido, inclusive as mães, né? Eu acho que é uma questão aí de... a mãe da Liz é outra Maria Nugget, cara. Outra Maria Nugget, tudo Maria Nugget tá aí, velho. Que aconteceu, e depois ela me ligou pelo telefone pra me acalmar e me aconselhar. Que a mensagem que meu pai mandou pra minha mãe à noite falando... Antonella me contou sobre a mãe da Liz, que lamentava a postura de um adulto. Isso é pesado o que ela fez com a Antonella. Quanto ao que a filha faz, eu peço pra ela relevar. Tudo é lamentável. Ai, cara, é muito dramático e pesado, cara. Aí o Alexandre mandou assim, mas uma mulher velha... O Alexandre tá com coisa pessoal em cima
Ali, da mãe da Lida, mais uma mulher velha decrépita. Sarcófago, voltando pro túmulo, fazer isso com a minha filha, descascando a pele. É, cara, tudo é lamentável mesmo, cara. Inclusive eu tá perdendo meu tempo com essa porra, velho. Também é lamentável pra caralho. Concordo com a mãe aí de não sei quem. Sobre a situação que tinha ocorrido, ele falou: a Antonella me contou sobre a mãe da Liz, que é lamentável a postura de um adulto. Isso é pesado o que ela fez com a Antonella. Quanto ao que a filha faz, eu peço pra ela relevar. E aí, enfim, e o resto. Enfim, parou por aqui meu pronunciamento. A Eu poderia mãe falar várias outras velha. coisas, mas eu acho que já tá bom de encerrar aqui. E a mamãe Ah, sempre podia fala fazer que... mais. Ah, eu queria que falasse mais. Ah, não. Não tá bom não, fala mais. Faz mais uns 50 vídeos desse aí. Pra eu apodrecer meu cérebro completamente. Um MK Ultra, eu tô fazendo MK Ultra quase. Tô apodrecendo meu cérebro com essas informações. Que daí é bom que eu faça uma lavagem cerebral e não consegue entrar mais nada. Faz mais vídeo aí pra eu adoecer meu cérebro, por favor. Sabe da nossa verdade, a gente tem um coração bom, a gente é honesto. Podem se levantar 10, 15, 20 mil pessoas contra a gente. Mas se a gente sabe o que a gente fez e se a gente sabe da nossa verdade, é o que já basta. Então, vocês podem estar do meu lado, podem não estar, mas eu já saber do que eu fiz e eu saber de todas as coisas que aconteceram já é muito suficiente pra mim. Cara, que coisa linda. Pode levantar 50 mil pessoas contra mim, cara. Enquanto eu tiver uma caixa de nuggets tequitos, velho. Enquanto eu tiver meus nuggets, cara, eu tô bem, eu tô foda-se, eu tô em paz, entendeu? Enquanto eu tiver uma caixa de nuggets, um saco de nuggets frito, velho, fritando no óleo, cara, foda-se. Eu tô em paz, entendeu? Eu tô em paz, cara. Então pode se levantar qualquer pessoa, cara. Bom, sinceramente, a situação que ela passou, que a Antonella passou, você tem que pensar, cara, que é difícil mesmo pra gente que é adulto, né? Quando a gente é excluído na faculdade, quando a gente é excluído no trabalho, né? Mesmo pra gente ali que é excluído em qualquer meio. Imagina o que é isso pra um adolescente numa viagem, né? Pra contar mentira sobre ela aparentemente, que ela tá falando aqui, né? Foi humilhada, teve que voltar pra casa. Não é fácil mesmo, né? É dor, é doloroso. A Antonella realmente passou por dores reais ali, né? Eu vim falar Agora chegou mais um rapaz idêntico a qualquer outro rapaz que já tenha aparecido. Vamos ver. Oi, eu vim falar do assunto que tá todo É mundo pedindo pra... o menino 3. É o menino 3. Eles são numerados, eles não têm nomes. É o menino 3, outro é o menino 2, aí o menino 1. Oi, eu vim falar do assunto que tá todo mundo pedindo pra eu falar. Eu não gosto dessas confusões, eu não gosto dessas brigas, então espero que eu não tenha que falar muito. Cara, eu queria começar falando que eu não invalido nada que ela tá sentindo, nada que a família dela acha, nada que a família dela tá falando. Eles estão comentando bastante na internet. Por mais que eu não concorde... É o quê, menino? O que você falou, cara? Eu estou comentando na internet. Que? Tá sendo dito. Eu tenho família, eu tenho irmã... Esse é o menino do Nugget? Mãe, se fosse minha irmã numa situação... Ah, é o menino do Nugget? O que é a porra do Nugget? Bom, vamos ver. Não me fala não que eu vou ficar mais puto ainda. Dessas, independente do motivo, eu estaria muito puto também. Provavelmente estaria falando muito. Eu também tô puto, então eu cara. entendo, por mais que eu não concorde. Cara, o primeiro squad foi sensacional, foi uma viagem incrível, fiz amizade com todo mundo. Essa pessoa que vocês sabem quem é, inclusive, fiz amizade com ela, achei uma pessoa incrível do cara. Do mesmo jeito que eu fiz amizade com ela, fiz amizade com todas as outras meninas, com todos os outros moleques. Eu só conhecia duas pessoas, então assim... Conheci todo mundo igualmente. Acabou que rolou uma situação que eu e a Júlia a gente se desentendeu. Esse é o Nuggets e Man. E a gente ficou um Vamos dia ver. sem se falar. E nesse dia, essa pessoa resolveu fazer um comentário Quem que é? Namorado de quem é isso aqui? E será que se eu pegar o Cauã, a Júlia descobre? Mano, e na internet não tava muito exposto a minha relação com a Júlia, mas pra quem tava lá, pra quem era próximo da gente... Ah, sabia namorar, muito ele é bem o que tava Cauã. acontecendo. Então pra internet não tava claro, mas pra quem tava lá, tava assim, a gente falava abertamente sobre isso. Só que depois disso foram perguntar pra ela, tipo... Ah, por que você falou isso? E ao invés dela só falar... Ok, falei merda, desculpa. Ela quis justificar falando que eu dava a entender isso, que eu estava correspondendo, que eu tava... Ah, a Antonella falou isso? A Antonella deu em cima mesmo, então. Deixando claro pra todos que eu só tava esperando uma atitude dela. E, mano, não, cara, assistam os vídeos. Antes de eu saber que ela tava falando isso por aí, sempre que ela me chamava pra gravar num banheiro só nós dois, ou num quarto que ia estar vazio, eu sempre chamava alguém pra ir comigo. Todo vídeo em ambiente fechado, nunca estamos a sós. Tá um vídeo aqui no banheiro eu e ela, tem um cara junto. Tá um vídeo aqui, uma foto na porta, tem alguém ali atrás. Porque eu sempre chamava o Matheus, namorado da Laura, sempre tava perto de mim, falava toda hora pra ele: irmão, vamos comigo pra não deixar sozinho? Porque eu não queria deixar nada entender. Ele tem 21 e tá ficando com a mina de 16? Ele tem 21, esse rapaz aqui? Meu Deus do céu. Então os argumentos dele foram todos anulados, cara. Os seus argumentos foram todos anulados, cara. Você tem 21 e você tá indo pra festinha de adolescente, um marmanjão, porra. Ainda tá fazendo brisa de nugget, cara. A Júlia Pimentel tem 16 anos, esse cara tem 21. Você tá errado, cara. O seu argumento agora, tudo que você falar e bosta é a mesma coisa. Nada a entender pra ninguém. Então eu nem tava sabendo que tava rolando isso ainda. A Júlia já tava meio de cara fechada. Ah, e eu não esse é sabia o o que tava filho da acontecendo. Angélica?
Não, esse aqui Isso aqui não é nada. Esse aqui não é filho de nada, né? Sendo, eu só tava fazendo isso porque eu não queria dar nada a entender pra não dar brecha pra nada desse tipo de comentários. Cara, e quando eu fiquei sabendo disso depois da viagem, eu fiquei, porra, muito chateado. Porque, tipo assim, ela falou uma coisa, ok, errou, cara, tá você é tudo um certo. homem adulto, cara. Você é um marmanjo, cara. Você não tem direito de ficar chateado, não, parceiro. Mas ao invés dela falar, ok, errei, falei merda, ela tentou se justificar jogando a culpa pra mim. Sendo que eu tratei ela bem, mano. Eu achei ela uma menina muito gente boa, assim como todas as outras. E, aí, tipo, e ela tentou criar um negócio que não tinha, porque quem tava lá viu o que tava acontecendo. E eu fiquei, mano, muito chateado mesmo. E, porra, apesar de estar muito. Eu não excluí ninguém nessa viagem, tanto que os moleques do meu quarto estavam interagindo com ela toda hora, e lá no quarto ela vinha, gravava os dois juntos, e tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso, por mim que se dê bem os dois, a viagem fica até mais leve. Mas pra mim, não me convém gravar com uma pessoa e ficar, tipo, insistindo numa amizade com uma pessoa que fez isso. Em nenhum momento chegou, tipo, não, vamos conversar, vamos... Eu acho que também não convém você ter 21 e namorar uma pessoa de 16, cara. Enquanto seus problemas vai ser... eu tô terminando aqui a faculdade de design, vou começar outra faculdade, começar a trabalhar. Os problemas da menina é que a caneta dela estourou e ela tem que fazer uma tarefa pra entregar amanhã pro colégio da matéria de ciência. Já tá completamente errado, né, cara? 21 anos você já namorou umas 4, 5 pessoas. 16 anos a pessoa tá no primeiro namoradinho ali, entendeu? Eu acho que você tá errado aí, entendeu? O resto é meio que resto, entendeu? Termina esse relacionamento macabro aí, cara, entendeu? Vai namorar uma pessoa da sua idade ali, né? O seu problema ali é que o carro enguiçou, estourou o pneu, você tem que levar pra mecânica. O problema da menina é que ela não tem cartolina amanhã pra passar o trabalho de peste negra na matéria de história ali, cara, entendeu? Então, você tá no ambiente que você está errado. Você já passou da idade, querido. Já passou da adolescência, cara. Entendeu? Você já passou dessa idade, cara. Não tem 21 anos? Foi mais trollagem? Cara, se foi mais trollagem... papo reto, velho. Eu nunca mais li o chat, velho. Ele tem 21 anos? Tá. Tem. A Gabi confirmou aqui. Pô, aconteceu isso, foi isso, desculpa, aconteceu essa situação. Não teve, vocês vão perdoar, eu não acho que eu sou obrigado a forçar esse tipo de relação pra acontecer alguma coisa. Mas eu não destratei ninguém, cumprimentei normal, tava inserido em todos os grupos que a gente conversava sobre o que a gente ia fazer, onde é que a gente ia agora. Mano, eu acho que é isso, eu não quero ter que voltar. Você tá em grupinho, cara, a Liz Macedo tem 14, não tem? A Liz Macedo tem 14, a outra menina tem 16, você tá em grupinho de adolescente, você tem 21 anos, cara. Você tem que estar no grupo dos Crypto Boys, todos os investidores de criptomoedas. Você tem que estar no grupo do dropshipping. Um grupo o grupo do sei lá que porra, o grupo dos arquitetos, o grupo dos arquitetos, o grupo do Senai, e não no grupo dos adolescentes de 14 anos, cara. Tá aqui, cara, eu tô pronto pra jogar bola depois de uns meses sem, então... Uma outra menina spawnou agora e vai falar coisas parecidas com todos os outros. Tá, essa aqui é a Duda Guerra, namorada do filho do Incrível Hulk. Hoje a gente tá aqui pra dar o meu pronunciamento sobre toda essa situação que vocês estão sabendo aí. Tudo começou no primeiro dia de viagem, tava tudo bem, até o meu namorado me mandar um print de que a Antonella Braga tinha pedido pra solicitar o Dix dele com o Dix dela. O Dix? Não, isso aí eu acho completamente errado. Uma menina chegar e eu estou solicitando o seu Dix, isso é completamente errado. Eu dou verdade aqui pra Duda Guerra tá falando. Uma menina chega num outro rapaz que namora pedindo foto do pinto, isso é completamente errado. Não é o seu normal. O meu namorado, isso é assédio, na reservada. realidade. Então o Instagram normal dele já é privado. Imagina o Dix. O Dix é só pra melhores amigos, pra você postar intimidade e coisas eu não quero imaginar o Dix de ninguém, cara. Todo respeito, eu não quero imaginar um Dix de ninguém. Postaria no Instagram normal. Eles não são amigos, eles não são do mesmo ciclo de pessoas, eles não convivem, eles nunca nem se viram. E tá aqui o print que o meu namorado me mandou. Antoconha, pra quem não sabe, esse Antoconha é o Dix da Antonella pedindo pra seguir o Dix do meu namorado. E não, meu namorado nem... o Dix é aquele perfil privado, né? Dix é um perfil que você tem só com seus melhores amigos ali, né? E um amigo... Vamos lá. Ela tinha um perfil privado e pediu pra seguir o perfil privado do Luciano Huck. O Cauã Raymond da vida. Não é como se ela estivesse pedindo pra seguir o Cauã Raymond, porque o Instagram do Cauã Raymond é aberto a qualquer pessoa seguir. Se eu quiser seguir, se ela quiser seguir, qualquer pessoa pode. O do meu namorado, não. Então ela não tem essa intimidade pra pedir pra seguir o Dix dele. Tanto é que o meu namorado veio me mandar... Por que a gargantilha dele é a gargantilha dele é um cordão de borracha? Achando completamente estranha a situação. Por que a Antonella está pedindo pra seguir o meu Dix? Porque no nosso relacionamento, não é assim que funciona. Eu poderia ter relevado essa situação. Vocês estão... Não sei, cara. Não estão estudando, não, pra prova. É uma situação completamente diferente pra mim, né? Mas eu já soube de situações que a Antonella desrespeitou no relacionamento de outras meninas. Então eu precisei me posicionar sobre. E eu decidi ir lá falar com a Antonella.
Eu fiquei sabendo dessa notícia quando a gente tava na rua. Eu esperei todo mundo chegar no hotel, fui no quarto da Antonella, bati na porta e chamei ela pra conversar. Eu vi que tinham muitas meninas lá, então eu preferi chamar ela no corredor pra conversar diretamente com ela sobre isso. Pra que não virasse essa fofoca toda aí. Que todo mundo... Sinceramente, cara, se a Joaninha tá pedindo pra seguir seu namorado, o seu namorado chupou a língua dela, não chupou, então foda-se, porra. Então foda-se, né? Se você ficar caçando cada pessoa que tem interesse no seu namorado e o seu namorado sendo famoso ainda, você vai caçar todo mundo e não vai viver, ainda não vai resolver. É por isso que ciúmes é uma coisa complicada, né, cara? Você tem que deixar a pessoa viver, cara. Tem uma coisa que fala assim, ó. Deixa o Benício viver. E é até bom que ela segue, que a outra menina segue. Porque se ele quiser ficar com você, que Deus o tenha. Perdeu, né? Você tem que levar assim, cara. Você quer me trair? Então beleza. É aquela coisa, né? Posso dar em cima da sua namorada? Pode, cara. Se ela quiser, não tem muito o que fazer, não. Você ganhou, termino, né? Agora, ficar caçando as pessoas que dão em cima dos seus boys aí, você vai ter uma vida lamentável, e vai dar uma vida lamentável pro seu boy também, e vai dar uma vida lamentável pras pessoas ali, que às vezes só vai seguir na moral, né? Tá na tranquilidade. E você fica lá perseguindo ela nas casas delas, entrando nos quartos e como aranhas, né? Como aranhas surrasteiras aí, entrando embaixo das camas e chupando os pés delas, né? Então, assim, você tá errada, né? Não é normal você falar que é normal. Ela fala como se fosse normal. Ela seguiu uma namorada e eu fui resolver. Não é normal, é normal. Eu segui, deixa ela seguir, pô. Já tá sabendo. O corredor é um espaço público. Eu não gritei, não coagi ela de nenhum o momento. Corredor o mínimo que as amigas corredor do paredão? Corredor do paredão. Caramba, então é sério mesmo, né? Eles foram pro corredor da morte, rapaziada. Então é muito séria essa treta aqui, né? O quarto dela deveriam ter feito era interrompido a situação, né? Porque eu faria isso com as minhas amigas. Então não ouvi isso, porque eu não levantei o tom de voz pra ela. Eu não xinguei ela de nada e não falei nada assim agressivo. Eu só literalmente fui tirar satisfação da situação que tinha acontecido. E ela literalmente só olhou na minha cara e falou: estou errada, me desculpa. E eu falei: melhore. E a partir dessa situação, eu melhore. Ela é cínica. E eu falei: melhore. Mas foi assim, uma coisa. Tudo bem que eu falei. Ai, por que eu tô ficando puta? Mas são só adolescentes. Pronto, são só adolescentes, cara. Deixa eles viverem a adolescência deles. Cara, por que eu tô ficando puto, cara? Me engajando com a situação, cara. Não ficar muito junto com ela, porque não combinava com o estilo de pessoa que eu quero perto de mim, sabe? Tinha acontecido essa situação comigo e com outras pessoas. Então eu preferi ficar junto na viagem com pessoas que eu me identifico mais, e não Antonella. E no vídeo dela, ela falou que eu fiquei do lado das maiores e que eu era interesseira de me aproximar dessas pessoas. Sendo que assim, gente, eu fui na viagem sendo uma das menos seguidas lá. E pra mim tá tudo bem, tá todo mundo crescendo, a gente tá no mesmo meio. E não é essa a questão. Qualquer pessoa que me aproximasse lá ia ser maior do que eu. E tá tudo bem, eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que você mentiu, cara. Eu acho que você se aproximou das maiores, sim, cara. O ser humano, ele é interesseiro pra natureza, entendeu? Me aproximei das maiores. Não é assim, todo mundo era maior do que eu. E a gente tem que ficar do lado de quem a gente se sente bem e a gente tem que se sentir feliz e confortável. E eu me posicionei dessa forma e espero que vocês entendam o meu lado da situação. E é isso. Beijo. Entendi a brisa dela. Agora é a brisa essa aqui é a mãe da Liz Macedo. Meu Deus do céu. É a mãe da Liz Macedo porque ela trollou a Antonella lá, né? Sendo usado das melhores maneiras possíveis, mas essa me surpreendeu. É uma narrativa construída detalhadamente, estrategicamente, para criar... É a Dona Nuggets. Vamos lá, gente. O combinado aqui nessa rede não é que adulto não se mete em vida de adolescente. Pelo menos é o que eu tinha pra mim, certo? Porém, eu não posso obrigar que minha filha tenha amizade com pessoas que não compartilham das mesmas atitudes que ela. E, por sua vez, ela resolve simplesmente não conversar com essas pessoas. E sobre isso eu não tenho poder. Ela tem que fazer o trabalho dela, respeitosamente, como colegas de trabalho. Uma coisa é amigo, outra coisa é colega de trabalho. Outra coisa é você destratar uma adolescente que não tem um cérebro formado, né? Que nem sabe como lidar. A mulher mole nem sabe como lidar com ofensa, e você, sendo uma mulher madura, pegar e falar: não vou te cumprimentar, querida. Enfim, o que eu pude ver durante esses 5 dias. Chegamos na viagem e, num grupo de 28 pessoas, 4 pessoas não estavam falando com uma pessoa. E logo no primeiro dia, acontece exatamente o mesmo comportamento que essas 4 pessoas não gostam, acontece com uma 5ª pessoa. Então, de 28 pessoas, 5 pessoas não queriam conviver com essa. Somente 5, sobram outras 23, certo? E foi isso que foi feito. Teve vídeos com todas as outras 20 e poucas pessoas. Teve vídeos, vocês podem ver, pelo acompanhamento dos vídeos do Squad nesses dias, que foi gravado com várias pessoas. Então, assim, somente 5 pessoas não estavam falando com uma, certo? Mas, a partir daí, se cria uma narrativa, se cria uma estratégia de isolamento, se cria uma estratégia de estar distante. Se cria uma estratégia de deitar na mesa cada vez que eu tenho um outro vídeo sendo gravado. E eu, adulta que sou, estava ali, por perto. Ofereci meu carregador, ajudei a tomar cuidado para descer do ônibus quando a gente estava numa via perigosa. Chamei para as fotos quando todo mundo precisava tirar fotos no grupo e que, sei lá, coincidentemente a pessoa estava indo embora. Vem pra cá, vem tirar foto com todo mundo. Foi esse o meu comportamento de adulta nos últimos 5 dias. Mas no último dia, na hora de ir embora, se solta um pronunciamento dizendo o quanto foi vitimizado, o quanto foi sofrido. Ah, tá. Ela soltou o pronunciamento no último dia, falando o quanto que ela sofria ali, né? Sofria e hoje sofria, né?
E daí a mãe dela achou isso aí bad e falou que não vai cumprimentar. Sai lá. Aí, gente, eu fico pensando assim, cada um cria seu filho da maneira que acha conveniente, né? Mas eu fico pensando assim, se desde quinta-feira, que foi o dia que aconteceu o episódio com a Duda, se desde quinta-feira a pessoa em questão estava se sentindo excluída, por que um responsável não foi resgatá-la? Porque eu, se fosse isso com a minha filha, se minha filha estivesse passando por qualquer problema, que fizesse com que ela estivesse sofrendo, tivesse uma... Porque ela passando por tava qualquer no situação ruim, cu da Paraíba, não é não? Ela não tava em outra cidade, não é fácil você buscar assim, né? De pegar o carro e ir buscar, né? eu já fiz, eu ia buscar ela. Imediatamente, eu ia de carro, de ônibus, de helicóptero, de jegue, mas eu ia buscar minha filha. Eu jamais deixaria minha filha sofrer por conta de engajamento. Eu jamais deixaria um dos meus filhos sofrerem por conta de aumento de número de seguidores. E depois de tudo isso construído estrategicamente, minuciosamente, fez com que a internet achasse que a minha filha tinha o poder de falar para as outras 20 e poucas pessoas não interaja com a pessoa em questão, e que isso não aconteceu em momento algum, somente 5 pessoas não estavam falando com a pessoa. Era 20 pessoas. Às vezes a Antonella só não tem muita habilidade social também, né? E não conseguiu fazer amigos ali na brisa. Cara, vou te falar a verdade, cara. O canal do Boi é muito mais entretenimento do que isso aqui, velho. Entendeu? Ficar assistindo os caras analisando o boi, a teta do boi, o tamanho da pica do boi, analisando o cu do boi, falando que o cu do boi tá saudável, caralho. Esperma do boi, tá saindo bastante esperma do pinto do boi. É muito mais interessante do que uma senhora falando de adolescente, que tá tratando adolescente. Desculpa dizer, cara, é uma mulher adulta, entendeu? A maturidade é esperada de você, não da Antonella que tem 11 anos, cara. A maturidade é esperada de você, não dos embriões ali que estavam interagindo de forma embrionária, entendeu? Você, como mulher adulta, a maturidade é esperada de você, porra. Entendeu? Se a Antonella foi imatura com você, eu acho que tá tudo certo. Ela é uma adolescente, ela tá na fase de viver a maturidade. Agora, se você, uma senhora adulta, mãe de família, foi imatura com uma adolescente, aí você se reduziu ao alcance mental de um adolescente. Entendeu? Tem que lembrar. Então, assim, onde que entra o Nuggets nessa história? Nós estamos indo embora, nos despedindo, e a pessoa vem me abraçar, e eu vou abraçar. Alguém que tá fazendo minha filha sofrer? Me desculpa. Eu sou adulta, mas eu não tenho sangue de barata. Eu fui não é alguém, é uma adolescente, cara, de 16 anos, né? Cara, chapô, tia, chapô. Durante 5 dias. Mas eu não sou obrigada a abraçar alguém que, com maldade, está fazendo com que a internet inteira se volte contra minha filha. O que eu acho mais triste de tudo isso é assim, os pais não conhecerem os filhos que têm, não saberem o tipo de comportamento, atitude, o tipo de coisa que leva a outras atitudes anteriores, enfim. Então, assim, a gente não conhecer a essência dos nossos filhos, eu acho que tá aí o grande erro de que isso se perpetue, sabe? E que os filhos fiquem excluídos em todos os ambientes em que vão. Eu não vou passar pano pra minha filha. Quando ela estiver errada, vocês podem ter certeza que eu vou repreender como eu já repreendi em um tópico dessa situação toda, que vocês imaginam qual é. E agora sim, como futura profissional da psicologia... eu acho que ela tinha que fritar um nuggets lá e servir pra todo mundo, velho, com ketchup. Frita um nuggets, faz um pratinho pra cada, uns 5 tequitos ali pra cada. Dá pra todo mundo, velho. Bagulho ia resolver suave, né? Nesses dias, e isso eu consigo fazer uma leitura observatória. Essa tia deve fritar uns nuggets gostoso, vai. Essa tia deve fritar uns nuggets tesão, velho. Porra, ela tem uma cara de quem frita uns nuggets da hora, velho. Pude perceber, foi assim, um adolescente que com comportamentos douradinho, cuzão. Pede socorro de coisas que estão lhe faltando. Isso a gente não sabe o que é. E a nítida representação de um papel em busca de engajamento. E quando o objetivo é like, engajamento, ganhar seguidores, a vítima sempre vai encontrar vilões. Sempre vai encontrar vingança, falou? Ganhar seguidores, a vítima sempre vai encontrar vilões. A vítima sempre vai encontrar vilões. Seja lá o que isso significa. Gente, como você... Tá, agora é a rainha do Nuggets aqui. Essa aqui é a Liz, que tá falando mais ainda. Não parou de falar, né? Olá, Morex, meu coração. Gente, como vocês estão? Eu acho que as coisas... Tô mal. Com sono, fudido, com fome. Ela perguntou. Fugiram um pouquinho do controle, então eu queria vir aqui conversar com vocês. Eu sempre fui muito aberta aqui nos meus vídeos e eu sempre falei sobre muitos assuntos. Então o que eu peço pra vocês é que vocês estejam abertos pra ouvir o meu lado da história. Porque cada história tem mais de um lado. Fala, a gente vai ter baby, desentendimento com várias pessoas. A gente não é obrigado a gostar de ninguém, mas a gente é obrigado a deixar as coisas resolvidas. E às vezes é importante a gente deixar o nosso orgulho de lado. Então no último desentendimento que eu tive com a Antonella, na situação do podcast, eu pedi desculpa pra ela, mas eu também falei pra internet. Eu falei pra vocês não atacarem ela. Eu já tinha visto a Antonella depois dessa situação e o clima ficou completamente... A Antonella, cara, ela tava quietinha na casa dela, tá laricando ali na boa, né? A partir do momento que você traz pra um podcast, você tá explanando a pessoa, Quando né? a gente chegou no squad, eu falei com ela, eu cumprimentei ela, mas o que aconteceu? A gente optou, ambas as partes, por não conversar. Pra quem não sabe, toda essa situação aconteceu no squad. Foi uma deixa viagem que a gente fez com vários talaricar lá, influenciadores. Não foi a primeira vez. Essa foi a segunda edição. Então tinha muita gente ali que eu já conhecia, gente que era amiga, mas também tinham pessoas que eu ainda não conhecia, pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer ali. Então eu optei por gravar com pessoas que tinham a mesma vibe que eu. Oportunidade perdível, conheceu o menino 1, o menino 2, o menino 3, o menino 4, o menino 5, o menino 5, 56, o menino 57.
que estavam pensando igual a mim e pessoas que estavam na mesma vibe durante a viagem. E assim, gente, sobre as demais pessoas, não cabe a mim falar sobre os outros. Cabe a mim falar sobre mim. Então, assim, gente, eu e a Antonella, a gente já viveu várias situações juntas, a gente já conversou sobre diversas coisas, mas o mais importante nesse momento não é ela querer ou não ser minha amiga, é a gente ser pessoas profissionais, porque querendo ou não, a internet é nossa profissão e a gente tem que ter responsabilidade sobre as coisas que a gente posta. Já tiveram diversas situações que eu vim aqui e eu defendi a Antonella, e eu não entendo porque nessa oportunidade ela preferiu ficar quieta. Eu só queria terminar esse vídeo dizendo assim, Antonella, se for qualquer situação que pra você está desconfortável, se você não está feliz, eu estou disposta a conversar sobre isso. Eu estou aqui aberta a conversar, mas reforçar pra vocês, gente, na vida nunca vão existir vítimas e vilões. Existem ações que geram reações. Eu também acho legal mostrar pra vocês, gente. É, cara, na vida nunca vão existir vítimas e vilões. É o quê? Peraí. Nunca vão existir vítimas e vilões. Nunca vão existir vítimas na vida? Mas como assim? Mas se eu tô passando na rua, chega um cara e fala assim, me dá o celular. Eu falo, não, tem meu celular, tem minhas coisas. Ele vai dar um tiro na minha cabeça. Eu não fui uma vítima de latrocínio. Porque não existe vítimas e nem vilões. Eu fui apenas uma reação e uma ação. Entendeu? Existem ações que geram reações. Eu também acho legal mostrar pra vocês, gente, o grupo do squad. Quando Profundo, vocês podem cara. ver aqui, Profundo isso daí, cara. Eu vou começar a pensar mesmo, cara. membros. Eles têm mais membros dos que de fato estavam presentes ali na viagem. E do que se tratava esse grupo, Liz? Esse grupo não era só da parte... Eu de posso fato, ir pro próximo, conter? Eu posso ir pro sonho mágico e conter? Com quem que eu tenho que falar? Eu posso ir lá no sonho mágico? profissional. Não era só da parte A e trabalhos. Eles mandavam pra gente a programação do dia. Tipo assim, lugares que a gente ia, se a gente precisava marcar alguém. Eles perguntavam o que a gente tava achando da viagem. Mas também, depois da gente ter feito a programação do dia, sempre aconteciam resenhinhas ali no quarto, que a gente ficava nos quartos, e era ali nesse grupo que a gente definia isso. Então, não chamavam apenas um grupo de influenciadores. Chamavam todos os influenciadores que estavam presentes ali, e não só eles, também a equipe. E aí, tô mostrando pra vocês que a gente também tinha um segundo grupo, gente. Esse aqui é o grupo que a gente tava, principalmente de Beck, eles fumam maconha, essas crianças? Falando de Beck, eles fumam maconha, essas crianças? Caralho, cara, que mundo que eu tô vivendo, velho. Essas crianças fumam maconha, cara. Por que essas crianças fumam maconha, cara? Que mundo que eu tô vivendo, cara. Meu Deus do céu, cara. O que tá acontecendo, velho? O que a gente ia fazer no tempo livre e o que a gente ia fazer à noite. E a própria descrição do grupo eram os quartos em que a gente sempre estava. Ou a gente estava no 206, ou no 221, ou no 312. Nas conversas, a gente tinha principalmente isso. Gente, venham, onde vocês estão. E aí a gente falava pra todo mundo se reunir. E era da escolha das pessoas, delas irem ou não. Mas tava o tempo inteiro todo mundo sendo convidado pras coisas. Mano, elas fumam maconha, velho. Não é normal você ter 16 anos e fumar maconha, velho. Seu cérebro não tá nem desenvolvido, velho. Você vai crescer burro, velho. Da mesma forma que o primeiro squad foi totalmente pensado em cada um e foi algo muito legal e muito organizado, o segundo squad também foi isso. E vai das pessoas se entregarem a esses projetos e se esforçarem para esses projetos. O que eu não acho que faz sentido é você colocar o primeiro squad como algo muito incrível e o segundo como algo horrível, porque isso não aconteceu. Não tiveram mudanças, não teve falta de organização. Mas isso não dependeu da viagem. Squad, velho. Até agora não entendi que porra é um squad, velho. Eu me entreguei e eu dei meu máximo. Mas tiveram pessoas que optaram por ficar do seu canto, e isso não é errado. O que eu não acho legal é você querer criar uma situação que não existiu. Ser excluída por alguém ou por um grupo, gente, é diferente de você se isolar. Ai, foda-se. Foi mal, velho. Foi mal, velho. Foi mal. Soltei. Sou ser humano. Ser humano, entendeu? Eu erro, ser humano, entendeu? Bem, eu vim aqui falar sobre elementos básicos. Ah, quem que é essa aqui? É a mãe de quem? É a mãe das galinhas que produziu nuggets. Sobre eles, ou se esqueceram sobre os mesmos. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar muito claro é a mãe que do esse é um papo de Toguro, adulto. do nada. Então, se você, adolescente ou criança, estiver aqui, eu gostaria muito que você deixasse essa sala, porque aqui é um papo de adulto. Tá, na verdade, é um papo... Aqui. Partindo desse pressuposto, eu preciso lembrar, talvez relembrar algumas pessoas, é que a o mãe ECA, da Antonella, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que todo e qualquer adulto tem o dever de proteger, promover... Tá, deixa eu ver aqui que essa mãe tá falando, vai. Ele fala que todo e qualquer adulto tem o dever de proteger, promover e garantir o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Tá. Da mesma maneira que isso inclui, presta bastante atenção, que isso inclui a proteção contra todas as formas de negligência. Nos últimos dias, o ECA ele foi amplamente e totalmente desrespeitado. É a filha, Vocês mãe da Antonella. não me verão falar aqui sobre nenhum adolescente. Eu me recuso a fazê-lo. Isso é básico pra mim. Porra. Eu não vou abordar e falar sobre... Essa aqui ela tá mais com o pau na mesa aí, né?
Realmente, a outra mãe ficou fazendo um vídeo de 5 minutos falando: ai, mas eu não concordo com aquela adolescente. Patético, né, cara? Desculpa, você é uma senhora, cara. Nenhum adolescente aqui. Apenas sobre adultos. E se eu falar sobre adolescentes, estarei, claro, me referindo a Antonella e Davi, a criança, porque sobre eles eu tenho ampla liberação para fazer. Isso aqui dá pra levar um pouco mais a sério, vamos ver o que ela fala. E uma senhora, nos últimos dias, se esqueceu que todo adulto deve garantir a proteção e promover o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Por quê? Porque esta senhora falou publicamente que Antonella, minha filha, premeditou ter gravado do que ter ficado... se bem que se ela não gravasse ia ficar mais feio. Bom, tava ruim e piorou, né? Que Antonella foi maldosa, que Antonella agiu pensadamente, que Antonella articulou situações e que Antonella só visa marketing, likes, mídias e etc, etc. Chapou o Globo, né? Ou seja, esta senhora não promoveu o bem-estar da minha filha Antonella. E além disso, ela negligenciou o bem-estar da minha filha. Haja vista que esta senhora não se preocupou em acender um fósforo em uma poça de gasolina. Quando a gente fala de adolescência, a gente fala de tudo muito. É tudo muito. É muito amor, eu me amo, eu não gosto mais de mim. É tudo exagerado. Os hormônios, né, que estão extrapolando na fase adolescente. Dos adolescentes. E é perigoso tal atitude que essa senhora tomou. Por quê? Concordo. Porque ela não estava falando de um adulto, ela estava falando de uma criança. Que por mais equilibrada, que por mais responsável que seja, é uma criança. Pra piorar toda a situação, isso é verdade, essa senhora, né? Quando esteve presencial com a Antonella, no último dia do squad, tomou uma atitude que, ao meu ver, ela é 100% inacreditável. A minha filha, diante de tudo que estava acontecendo lá no squad, na situação toda, ela foi aconselhada por mim, sua mãe, que mesmo diante de toda aquela situação, que ela se despedisse das pessoas. Eu aconselhei, falei, filha, se despede de todo mundo. Mesmo daqueles, né, que não foram legais com você, se despeça. Tá sabe, certo, seja educada, né? com todos eles. E ela, de maneira muito cordial, como sempre, ela aceitou e falou, tá bom, mamãe. E assim ela o fez. Até que ela chegou até esta senhora, uma mulher adulta e mãe. Quando ela foi se despedir desta senhora, ela virou para minha filha e disse, não, eu não consigo te abraçar, não, olha, me desculpa. Patético, né, cara? Imagina na cabeça da criança que vê adultos como figuras de autoridade. O adolescente enxerga adultos como figura de autoridade, enxerga adultos como uma figura uma figura mesmo materna, mesmo figura paterna, vê uma figura de liderança ali. E um adulto agir como um adolescente, você deve magnetizar a cabeça da criança, né, da adolescente. A adolescente pega e fala assim, a mãe dela fala assim, não, eu não vou abraçar você. É patético, né? É patético demais, cara. Mas eu não consigo. Antonella, minha filha, uma criança, uma adolescente, foi até um adulto para se despedir e doar carinho. E naquele momento a minha filha foi recusada. Você que me assiste... Você agiu, na verdade, pior. Você espera maturidade de adultos. Não se espera maturidade de adolescentes que não têm o cérebro formado e que tá no poço de hormônio. Não se espera maturidade. Mas tanto é que quando você processa um adolescente ou um adolescente vai preso, quem paga é os pais. Porque a justiça entende que a maturidade é esperada dos pais e não dos adolescentes. Entendeu? Quando tem um processo criminal, alguma coisa, quem paga é os pais. O adolescente passa ali a multa para os pais. Entendeu? E a mãe agiu pior do que o adolescente quando ela se reduz, não só se reduz ao nível, mas se reduz abaixo do nível, agindo de forma infantil como adolescente. Né? Mãe, como você ficaria? Senhora dos nuggets aí, né? Se isso acontecesse com seu filho. Como você ficaria? Eu ficaria paia, todas as vezes, né? Vocês vão concordar comigo, que os nossos filhos estão em algum lugar e alguém fala assim, a mãe do fulano vai estar lá. Ai, que ótimo. A gente sente conforto. A gente sente, né, assim, acolhimento, porque a gente pensa fazer uma mãe, né? Que ótimo. Isso não aconteceu com a minha filha. Lá estava uma mãe. Lá estava uma adulta. Que a adulta negligenciou a minha filha. Não promoveu a proteção para minha filha. Não promoveu o bem-estar da minha filha. E a minha filha de 15 anos teve uma atitude muito mais louvável que a dela. Eu concordo, cara. Interessante isso, né? Sabe por quê? Porque a gente tá falando de bases. Concordo, a gente tá falando de conceitos básicos. Pegou e falou assim, bom, tudo bem, né? Vou continuar despedindo. Foi mais madura real do que a senhora Nuggets aí. Da vida. Que se chama respeito. Uma criança, os adolescentes, eles terem atritos, é problema deles. Por isso que eu não me meto e não vou falar de adolescentes. Mas um adulto, uma mãe, falar de um adolescente e tomar tal atitude perante um adolescente é inaceitável.
Vocês me desculpem, mas é inaceitável. Bota fé Inaceitável. aí. Essa aqui, a dona da granja chegou. A dona da granja que faz os nuggets chegou. Além disso, eu quero deixar muito claro aqui que a Antonella viajou a trabalho. Era uma viagem de trabalho pensada e planejada meses antes, com contratos, com entregas e etc. E durante toda a situação, mesmo, diante de tudo, a Antonella foi firme. Ela foi firme. Eu estava ali ao lado dela o tempo todo e falando, filha, mantém-se firme. E ela firme, fazendo e concluindo todas as entregas que ela precisava fazer. O que eu mais quero como mãe é que meus filhos não precisem de mim. Você vai entender, você que é mãe. Eu quero que eles sejam independentes emocionalmente, psicologicamente, financeiramente. Que eles não precisem de mim. E que eles voltem pra mim, porque eles querem voltar. Mas não porque eles precisam de mim. A gente tem aqui em casa, aqui na nossa casa, essa parada, o trabalho como algo muito valorizado. Muito valorizado. E ver a minha filha tão nova, conquistando, correndo atrás, criando tudo que ela precisa criar, com tanto afinco, dedicação. Claro, eu tô do lado dela, eu estou sempre com ela, criando tudo, planejando estrategicamente e tudo mais. Mas ela tá ali, ela que tá ali, entregando. E ver ela vivendo isso tudo ali de entrega de trabalho é muito lindo pra mim. Então a Antonella tava lá entregando, cumprindo o trabalho dela. E eu não crio a Antonella dentro nem da vida de uma redoma de cristal, que num momento eu vou lá e pego, ai, sai daí, vem aqui. Não! Vamos lidar com as situações são difíceis, a vida não é fácil. E as coisas acontecem, ela estava em insegurança física? Não. Se ela estivesse violando alguma coisa física dela... as pessoas tá te isolando aí, resolve a situação aí, né? Tenta conversar, tenta dar um diálogo. Realmente parece, né, aparentemente uma... É claro que não dá pra resumir uma vida, né, baseado num vídeo, mas se for seguindo do que ela tá falando, é uma criação saudável, né? Uma criação Meu saudável, Deus, né? seria o que fosse, ela estaria fora de lá. Só que, ali, Antonella estava trabalhando e tinha entregas de trabalho. E ela o fez. E eu tenho muito orgulho disso. A nossa vida, tudo que vocês veem aí, né? A gente mora numa cidade linda, numa casa grande, de frente pro mar. Ela é criada por aqui, ó, através dessas mãos. E do sangue que corre aqui, dessa veia. Eu sou mãe, mulher, empresária, cuido dos meus filhos, sou mãe solo. E essa vida que vocês veem, ela vem daqui, dessas mãos. A vida da Antonella, né, o trabalho, tudo isso que a gente tá gerando pra vida da Antonella, é pra Antonella. Não é pra mim, não é pra gente, é pra ela. Então essas mãos aqui constroem o trabalho. E muitas vezes, quando se perde uma hierarquia, a hierarquia é muito importante. Pode se perder tudo. Então, o que eu quero concluir aqui? Eu quero concluir que foi inacreditável tudo o que se passou e o que está se passando. E que eu não esperava tais atitudes nunca de uma mãe para com uma criança e um adolescente. Então, basicamente, o resumo de tudo tá aqui. Essa brisa aí, né, que a senhora Nugget falou aqui, né? Que a outra mãe lá, a mãe dos Nuggets lá chapou, entendeu? E daí o resumo da ópera aqui, ó. Bom, Benício Huck, que é o filho do Luciano Huck, ó. Lembra o Luciano Huck mesmo, né? Lembra um pouco o Luciano Huck mesmo, né? Narigudinho e tudo mais, né? Acabou. Benício Huck termina com Duda Guerra após treta com os vencedores. Ou seja, ele terminou com a mina lá do relacionamento, a mina da treta que foi lá na casa da não sei de quem lá pra reclamar, terminaram. Sinais está dando errado, Benício Huck, filho de Luciano Huck, não estavam mais juntos. E o de Duda Guerra, vencedora. Abandonaram a portal Léo Dias. A adesão do Pimenta partiu do rapaz. Que não gostou da repercussão da briga entre os felizes e os... Ele não gostou, meu Deus, o que aconteceu? Segundo os fãs do portal, ninguém estava tendo paz com esse assunto. Provavelmente o Luciano Huck falou assim, mano, essa mina aí tá bedando nós aqui, né, cara? Tá chapando, filho, né? Você vai ver que o Duda Guerra se prepara pra curtir a primeira festa solteira. Aí, ó, terminou e já foi curtir a festa solteira. Red flags? Será? Nenhum relacionado encontrado. Duda Guerra resolveu uma polêmica, pode mostrar se o TikTok pediu pra seguir no seu... Duda considerou com a atitude inadequada. Já que a Antonella e Benício são amigos próximos. Por quê? A situação gerou troca de formas. Não acredito. Com ambas as felicitadoras, para uma versão dos fáceis. Duda havia postado nos vídeos na rede Ciane e os namoros. O que notou com o chamamento de seguidores. Esses dois estavam juntos. Outro sinal foi o comentário de uma foto do agora ex-casal. Na conta do Instagram de Benício. E daí ela vai curtir a primeira guerra. Red flag? Será que é uma red flag? A primeira festa. A Duda Guerra vai curtir a primeira festa. Vai curtir a primeira guerra, foda, né? Pô, se ela fosse curtir a primeira guerra, eu ia pagar um pau do caralho, papo reto. Se ela tivesse 18 anos ali, né? Essa aqui a Angélica postou. A Angélica é a filha
Não, é a mãe do Benício Huck, esposa do Luciano Huck. Estou namorado. Ah, não. Ontem a namorada do meu filho estava envolvida em uma situação de redes, nas redes contra os adolescentes, e como mãe foi doloroso e como se espalhou. Cresci com pessoa pública, desde criança convivo com o olhar com os olhos dos outros, às vezes curioso, às vezes duro demais. Por isso meu marido e eu sempre buscando preservar o máximo privacidade dos nossos filhos sem isolados do mundo, né? A Angélica e o Luciano Huck aí são dinossauros aí dos mundos da celebridade, né? Eles têm o direito de amadurecer suas escolhas, a gente tem dado suporte necessário para que faça isso com segurança emocional. Quando percebi a distorção de que estava sendo dito, pedi imediatamente que a equipe que cuida das minhas redes agisse para conter a situação, removendo comentários inapropriados ou inofensivos. Ou ofensivos. Sobre a Duda? Sobre o Benício. Estavam xingando o Benício. O B. Vocês estão xingando o B. Infelizmente, durante o processo, pequeno descuido da moderação acabou ampliando o mal entendido. Ele favoritou a mensagem, será? Ele deu like. A equipe deu like no comentário de hate pra namorada. Deu uma pessoa da equipe que perdeu o emprego pesado. Foi sem querer, né? O cara tava excluindo ali, deu like, velho. Mesmo durante o processo, pequenos cuidados da moderação. Lamento por isso, agradeço se vocês poderem com empatia e bom senso. Tem mais? Crescer hoje, sob o julgamento constante dos docentes, é muito mais difícil. A lógica da aprovação instantânea, os ataques anônimos, a pressão para parecer sempre certo diante das milhares de pessoas, tudo isso pesa demais para quem ainda está construindo a sua identidade. Por isso, além de esclarecer, quis vir aqui renovar o apelo para que a gente pense juntos os ambientes que estamos criando online. A saúde mental dos nossos jovens depende disso. Como alguém que passou boa parte da vida dos olhos do público, sigo preocupado e atenta. E sigo disposto a transformar situações difíceis, começa em conversa que faz a diferença. Um beijo, Angélica Huck. Tá, ela é só uma criança com ciúmes do namorado, isso não faz uma pessoa ruim, isso é matura mesmo. Eu acho que faz sentido, porque adolescente, né, cara? Adolescente age igual adolescente, né? Normal. Sogra sendo sogra, se metendo desde já na vida alheia. Os desafios desde equilíbrio, diários equilíbrio é tudo nessa vida. A Preta Gil aí, ó. A Preta Gil, né? O que pude receber que você é o tipo de sogra que irá apoiar o erro do filho e apunhalar a nora? As pessoas estão putas com a... As pessoas estão defendendo a Duda Guerra, né? Eu acho que a Duda Guerra chapou, velho. Provavelmente o término do namoro foi aconselhado pelos pais. Foi aconselhado pelos pais o término, né? Não. Eu acho que ninguém chapou porque é tudo adolescente, né? Mas se eu entrar na cabeça do adolescente, se eu pensar com cabeça de adolescente, a Duda Guerra dá uma chapada aí, né? No Globo, porque ela veio enchendo o saco dos outros, porque seguiu, não sei da zona. Somos elogiando ela só pra não ficar de fora das festas na casa dela. Angélica, sou da época que eu me lembro de uma vez se DVD de gravação de seu sumiço também veio. Foda-se, né? Nem da mamãe erra, mamãe passa pano. Por que as pessoas estão ficando a favor da Duda Guerra, sendo que a Duda Guerra chapou o Globo, na minha opinião? Eu tenho uma opinião diferente do senso comum. A galera tá cagando pra treta. Tá só indo na briga da Angélica, que a Angélica tem mais, entendeu? A Angélica tem muita influência. A Angélica tá preocupada aí com o filhão, né? Olha ele aqui, ó. Meu Deus, eu nunca senti os ciúmes do narigudo aí que tá do teu lado. Caralho. Ele chegou puto aqui, cara. O narigudo ali, cara. Aquele narigudo ali, não sei não, hein. Eu não quero dizer nada não, cara. Aquele narigudo, não sei não, né? Bom, pessoal, pra quem não sabia da treta, sinto muito, agora você sabe. Essa é a treta que tá todo mundo na internet falando sobre, como se fosse muito importante. Enquanto isso, o pau comendo lá na Ucrânia e Rússia. Acabou, tchau! Se você... tchau.